Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do Os Gente Morta, primeiríssima edição de 2026. Finalmente estamos de volta. Bota palma, Dio, bota palma! Maxon Lima de um lado, Rômulo Mato de outro lado e Gilson Maio do outro lado ainda. É trilado. Aqui, rapaz. The Unholy Trinity. Profana Trindade. É isso aí. Isso aí, cara. Pô, que alegria estar com vocês aqui nessa nova temporada. Muito obrigado a vocês que estão escutando aí, que sempre acompanham a gente. Ou você que tá chegando agora aí. Seja bem-vindo ao mundo de desgraceiras do terror multimediático que é o Eu Ouço Gente Morta. Sexta temporada, em breve, 5 anos, 5 aninhos de Eu Ouço Gente Morta. A gente já tem que pensar alguma coisa legal pra gente fazer pra comemorar esses 5 anos. E agora o programa, a gente vai voltar no formato quinzenal. Sim. A gente manteve semanal por um tempo, mas agora a gente vai voltar quinzenal, o que quer dizer que vai ter mais conteúdo ainda por programa, e vocês vão tirar essa prova por esse programa aqui, porque tem bastante coisa, afinal de contas a gente ficou esse tempinho aí afastado, sem gravar e tal. Fica mais uma vez o convite, né, caso você não tenha ouvido o Desgraceira Awards de 2025, foi particularmente maravilhoso. Foi. Inesquecível, diria eu. Mas cá estamos e nada melhor do que começar com Caveirinha, com um mangá da Dark Side, um mangá de um mangaka chamado Hideshi Hino. E o que mais me chamou a atenção em Hideshi Hino, que eu não conhecia até pegar esse mangá em mãos, é que ele é das grandes influências do nosso querido Junji Ito. Do Jorgito, cara. Jorgito coloca Hideshi Hino lá no mais alto escalão, afinal esse cara foi um dos precursores. Uma das histórias desse mangaka, que é uma antologia, reúne histórias das décadas de profissão do nosso querido Hideshi aqui, é de 1970. Caraca. Então pra mim, assim, foi interessante de pontuar ali onde ele foi influenciando tantas obras que a gente gosta. Foi tipo quando eu li Devilman, né, que foi uma influência tão grande pra Berserk. O Kentaro Miura se influenciou bastante em Devilman, então foi um caminho, assim, reverso nesse aspecto, sabe? Como as coisas são interessantes, né? Um influencia o outro, aí o Berserk influencia Dark Souls. Exatamente. É, uma coisa puxa a outra, tá tudo interligado, né, Max? Tudo interligado, é o eterno Ouroboros, a cobra que mordisca o próprio rabo. E aí o que eu fiquei, assim, mais surpreso, chocado, na real, é porque eu já conhecia o Hideshi Hino, mas por conta da sua carreira cinematográfica. O cara, ele já dirigiu e escreveu das franquias mais subversivas e horrorosas do cinema de terror, que é o Guinea Pig. Nossa, se você já ouviu falar... Você tá de zoeira. Se você não assistiu, se tiver estômago bom... Sim. A Flor de Carne ali, é da metade dos anos 90, é uma franquia mais dos anos 90, né? É coisa bem difícil de assistir. Esses cineastas, eles tiveram que provar que a obra era de fato ficção, na justiça, tipo algo que aconteceu com o Ruggero Deodato e a equipe quando eles... Com o Holocausto Canibal ali. Exato, é. Então, assim, é muito interessante ver o Hideshi aqui colocando muito dele, se entregando. E assim, eu vou te falar, quando a gente para e pensa que em 1970, idos de 70, tem tanta quebra de quarta parede na história, tem o autor apontando pra você, leitor, e te amaldiçoando. Eu não tava preparado para isso, Romulo. Não estava. E são histórias, assim, profanas, infernais, de genocidas, coisa, assim, sabe? Você se sente sujo, você se sente mal lendo o negócio. Ou seja, é maravilhoso. Falando em se sentir mal, joguei Vile Exhumed, hein? Me dei esse presente aí que não sei se eu queria ter tido, não. Mas joguei, mandei uma foto pra você, Maxon, da tela dos créditos e a legenda é: pesado, tenho que tomar um banho agora. Que, mano do céu. Não tem como. O interessante da arte do Hideshi Hino é que o traço, muitas vezes, por mais que seja muito explícito, ele não condiz tanto assim com essa proposta extrema das histórias, ou do que tá acontecendo ali. Porque eu sinto algo de infantiloide no traço, sabe? Uma coisa, uma que inocente. É difícil de pôr em palavras. Torna muito pior, né? É, se você acompanha a carreira do Junji Ito, lá dos primeiros Tomie, né, e vai acompanhando, você vê que o traço dele vai amadurecendo, vai se tornando uma coisa até mesmo realista, né? É claro que é bem estilizado, mas ainda assim. Esse aqui não necessariamente. Tem muito detalhe, especialmente no cenário, mas no design do personagem em si, nas feições, sabe? É uma coisa que me distanciou nesse aspecto, que acaba tornando a obra mais particular ainda. E, pô, imagine isso, Romulo, nos anos 70, você pegar uma história dessas, cara. É realmente algo, assim, diria que obrigatório pra quem gosta de mangá de terror.
E é interessante fazer esse caminho inverso, né, com relação a influências, mais ainda se você tem essa bagagem dessa franquia maldita que é Guinea Pig. Eu não sei se ele teve envolvimento com todos, né, porque é uma franquia extensa. Você sabe que tem a versão dos Estados Unidos, American Guinea Pig? Não sabia, não. Não sei quantos filmes são, mas eu assisti alguns e seguem a mesma proposta extrema. Violência explícita extrema. Mas aí mas estraga, porque a gente sabe que os caras, quando pegam uma obra, a gente vai falar de Deixa Ela Entrar, de Não Fale o Mal. Não é bem um remake, Rômulo, é como se fosse uma... Como posso dizer? É tipo... Inspirado em, né? Mais ou menos. Com sabor de... com diria o Totoro, com sabor de... Esse sabor aí, né? Vamos combinar aqui. Não é Guinea Pig, é sabor Guinea Pig, né? Mas assim, outra coisa, depois, né, no final tem sempre aqueles pós-fácios muito interessantes, falando mais da obra do autor, digo, da vida dele. Ele teve uma infância, adolescência muito difícil, né? Ele nasceu na Manchúria em 1946. E ele foi pro Japão muito novo, imagine esse período. Então, eu vejo que ele conseguiu exorcizar, conseguiu usar esse meio artístico como uma catarse ali para muitos problemas, muitos traumas, anseios que ele viveu, que ele talvez tenha vivido enquanto escrevia, e era uma espécie de escapismo que ele coloca ali. Me faz pensar até que ponto tem de fato algo biográfico naquelas histórias tão terríveis, sabe? Fiquei pensando nisso. Se eu penso assim, bicho, eu consigo lidar, não. Porque se eu vejo uma coisa tão grotesca e eu entendo que é algo biográfico, cara, eu não sei se eu fico com dó do autor, se eu fico... É difícil. É difícil, cara. É a mesma coisa que eu tava falando do Vile Exhumed ali, cara. É difícil, sim. Mano, nossa, esse jogo aí... Você usar arte, muitas vezes uma manifestação artística acaba sendo um grito para você tentar compartilhar algo que não dá para ser colocado em palavras, que não dá para você usar de nenhum outro meio um tanto quanto mais convencional para se comunicar ou para se expressar. E manifestações artísticas, seja um mangá, seja um videogame, seja uma pintura, acabam canalizando isso, né? Acabam sendo justamente esse sinal, essa via. E eu nem falei o nome do mangá, é Pesadelos Completos, né? Falei tudo isso. Nossa, falamos vagar. Pesadelos Completos, uma antologia, várias histórias. Ô, Maxon, o nosso ouvinte tá assim, mas fala o nome, não, a gente deixa ali no índice, né? Se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer, lá no youtube.com/masquehorror tem o índice bonitinho, você clica lá e já vai pra cada temática bem divididinha, assim, o Gil faz essa presa aí pra gente, funciona perfeitamente, fica bem dividido, mas o nome da obra, Pesadelos Completos, de Hideshi Hino. Começamos com Darkside, agora a gente vai pra Devolver Digital. Pensar que no começo do ano passado a gente teve um jogo de terror da Devolver, que foi o Look Outside. Não é sempre, na verdade é raro o jogo de terror da Devolver. São acontecimentos, são poucos. E agora a gente teve um que é bastante particular. Eu nunca tinha jogado um jogo como esse, que é o Quarantine Zone. Hotline Miami é terror? Lógico que não, Romulo. Gore não é terror? Depende do foco. No caso do videogame, depende muito de como você joga a coisa em si, né? Esse aqui, por exemplo, ele é várias outras coisas, mas ele é um jogo que lida com um apocalipse zumbi, com pandemia. Você tá ali numa zona de quarentena e você é um cientista que você analisa as pessoas que estão passando lá e basicamente decide se essa pessoa está infectada, se essa pessoa vai morrer, se essa pessoa vai para quarentena ou se ela vai para uma ala de sobreviventes ali, saudáveis, entre aspas. Isso é a triagem. Exatamente, você está entre um mundo cão e uma suposta salvação. Você é essa parede que decide, com vários instrumentos médicos, hospitalares e tal, científicos, se essa pessoa está saudável ou não. Para quais plataformas, Max? PC, eu acho que tem de Xbox também, mas eu joguei no Steam. Eu não conheci esse estúdio, Brigada Games. De nada. Brincadeira. Devolve a Brigada Games de nada Games. É isso. Você tem até uma máquina de raio-x. Você entra lá no Instagram do Maxon, você vai ver que teve um recebidinho, hein, desse jogo. Não teve não, Maxon? É verdade. Teve um recebidão. Deixa aqui um beijo pro querido Rodrigo Batelli, com certeza. Teve. Beijo seu e uma porrada minha, porque só você que recebeu, que eu não recebi não, hein. Se bem que eu moro longe, né? Não tem problema. Braço decepado, uma foto minha zumbificada, cérebro. Amendoinzinhos, petiscos, porque, cara, vou te falar, é bem completo essa proposta. Eu pensei a princípio que seria algo mais superficial, mas muito pelo contrário.
A pessoa chega ali, no começo você tem tipo um termômetro, um estetoscópio, aquele martelo de reflexo, né? E aí você tem que analisar bem profundamente, e aí quanto mais vai passando, porque é um jogo de rotina, dia 1, 2, 3. A cada 5 dias, você tem que ter uma quantidade mínima de pessoas para você mandar ou para a ala militar ou para o laboratório, para uma ala medicinal. E aí, lá dentro também tem. O laboratório, conforme os dias vão passando, você vai tendo mais aparatos hospitalares para fazer uso, até uma máquina de raio-x portátil, por exemplo. E as pessoas que vão chegando, não é só uma questão de saúde. O que essa pessoa tá carregando na mala? Tem umas missões paralelas do tipo, ó, a gente ficou sabendo que tem um serial killer que tá por aqui nas vizinhanças, e ele tipo, ele é mais ou menos assim, e aí você que vai tomar essas decisões. Se você manda um serial killer lá pra ala dos sobreviventes, o que acontece? E aí quando você manda alguém que tá muito doente pra quarentena, a pessoa vira zumbi e mata todo mundo. Aí você pode pegar esse zumbi e colocar numa jaula pra estudar esse zumbi, alimentar esse zumbi com os cadáveres das pessoas contaminadas. Então, cara, o negócio é pesado. O que dá uma certa leveza, entre infinitas aspas, é que ele não tem uma proposta muito fotorreal no visual. Eu tô até não vou dizer cartunesca, mas não tem essa proposta. Mas assim, eu fiquei bastante impressionado com a diversidade das pessoas, do físico, da anatomia, né? E de todos os sintomas. É realmente difícil você, conforme vai passando o tempo e as pessoas vão apresentando sintomas mais complexos, avaliar aquilo, né? Analisar se a pessoa de fato tá saudável ou não. E isso pesa, cara, quando uma pessoa chega ali e fala, meu... E te engana? Com certeza, tem o aspecto psicológico também, tem muitos aspectos em questão, né? Tem aspecto sentimental, tipo, o cara conhece uma pessoa e ele gosta da pessoa e de repente ele tem que mandar ela pra um negócio porque ela é zumbi? Não necessariamente, não vai muito pra esse lado, entendi. Nesse sentido, fica... Às vezes se repetem algumas falas, então nesse sentido acaba não sendo muito foco, mas, por exemplo, teve uma atualização recente que parece que foi feita pra mim, assim, tipo, botaram 4 sobreviventes do Dead by Daylight lá. Pra aparecer aleatoriamente. Alô, Rodrigo Batelli. Talvez foi, né? Na verdade, pra mim não, foi pra ele, né? É verdade, né? Então tem ali os 4 primeiros, os sobreviventes originais do Dead by Daylight, que é o Jake, Dwight, a Claudette e a Maggie. Eu não encontrei nenhum deles ainda, mas fica sempre aquela expectativa, né? Mas, cara, realmente, assim, ele me surpreendeu em quão profundo ele vai nas opções, nos aparatos, nas fisionomias das pessoas, na diversidade das pessoas que aparecem ali, e nas consequências, né? Porque muitas vezes pesa nas suas decisões ali. Ô, Max, ainda sem sair da Devolver aqui, ó, recebemos também o DLC do Cult of the Lamb. Mas vai ficar pro programa daqui 2 semanas. Porque eu não terminei ainda, mas, ô, Max, que DLC deliciosa. Só isso que eu tenho pra falar. Já é um jogo com muito conteúdo, e agora é uma DLC gigantesca, com mais conteúdo ainda, né? Surreal uma coisa. E já é um jogo que tem uns bons anos do lançamento e continua aí, muito sucesso. O pessoal continua jogando, é impressionante. Bom, mas Quarantine Zone, The Last Check, é uma visão, assim, em termos de jogo, a gente tem tanto jogo de zumbi, né? Se você já jogou um jogo de zumbi que é tipo esse, me fala. Vou esperar ter o port aí pros videogames que eu possuo e jogarei isso. A gente, né, teve muito filme ano passado que não comentamos. Então, como a gente tem feito ano após ano, a gente tirou atraso. Aos poucos, né? A gente tem filme de 2024 que a gente falta falar ainda, e eventualmente a gente resgata coisa mais antiga ainda. Tem filme de 2024 que você falou e eu não falei, que eu assisti, O Sombras da Noite, assisti, gostei, hein? Só pra falar. Aí, Nicolas Cage, um beijo, queremos você. Não, mas esse é 2025, não é 2024. Ai, não, é 2025, é 2024, nossa. E é Sombras do Deserto. Sombras do Deserto, The Carpenter Sombras da Noite é aquele do Tim Burton. É verdade, desculpa, falha no inglês. Agora a gente vai falar de Five Nights at Freddy's 2. Não tem subtítulo dessa vez, é só FNAF 2. Você gosta de um jogo de boneco, né? Você gosta, né, Marcos? Fala a verdade. Gosto, e é dos maiores sucessos da bilheteria de terror recentes, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Cara, pegou a criançada, você viu? A criançada tá maluca com esse menino. Não pode assistir mais, a criançada tá louca, pirou com o jogo, com o filme. Eu vou te falar, eu acho que esse segundo filme, eu não gostei tanto quanto o primeiro. Prefiro o primeiro. Mas esse segundo me pareceu mais consciente da sua própria audiência, sabe? Tipo, não tem muita violência. Tipo, a audiência é bem adolescente, é criança mesmo, que gosta de FNAF, né? Sim. Então eu acho isso interessante, quando a gente para pra pensar, mas voltou, por exemplo, a Emma Tammy na direção, também dirigiu o primeiro filme, e quem assina o roteiro é ninguém mais, ninguém menos que o criador de FNAF, que é o Scott Calton. Isso faz toda a diferença, né, Marcos? Rômulo, é complexa essa questão, porque ele manja de videogame, esse cara. Né? Ele assinou um roteiro de um filme que pra mim acaba sendo uma coxa de retalhos de trechos de jogos que não necessariamente fazem sentido em um longa-metragem, com começo, meio e fim, ato 1, 2, 3, etc, etc.
Então eu saí mais com essa impressão. Eu acho que o primeiro filme ele consegue ser mais um filme, funcionar mais pra quem... Eu acho que é uma das funções, né? Quando você leva um jogo de videogame, ou você faz essa transmídia, né? Você leva pra outras mídias, é pra trazer gente pra essa franquia que não necessariamente tem esse contato, né? Por exemplo, o meu termômetro, grande parte das vezes, é a Vanessa. A Vanessa não joga videogame. E a gente assistiu o primeiro filme e ela gostou, ela entendeu, sabe? É um filme... Ô, Vanessa, tá, o meu apoio aqui pra você, que às vezes tem que assistir umas porcaria com o Maxon, viu? Ela não aguenta. Foi moral. Ela não vai até o final. Ela vê 15 minutos e ela já desiste. Ela já fala, Tamo chega. junto, Vanessa, tamo junto, minha cunhada, é nóis. Sou eu que fico. Por exemplo, eu falei que ela gostou, mas ela não quis assistir esse comigo. Errado, ela não tá, né? Então tem isso. Mas me diz, Romulo, você que não tem tanto contato com os jogos, o que você tem achado dos filmes desse segundo? Cara, assim, o primeiro, como você disse, e eu não tinha até então essa visão de que o segundo foi roteirizado pelo cara do Five Nights at Freddy's, porque o primeiro ele parece mais cinemão mesmo, é cinema. Exato. Infanto, adolescente ali. Eu não consigo ter medo de Five Nights at Freddy's, sabe? Não sei se é muito essa questão. Por exemplo, eu gosto, por mais que, tipo, não é que eu não gostei desse filme, mas ainda assim teria valido a pena por conta dos animatrônicos, que são fantásticos. Sim, absurdos. Sim, cara, mas aí a gente vai assistir o filme do Jazão e o Velo de Ouro ali, que tem stop motion, animatrônico, é a mesma coisa. Mas o que não pode ser... Esse aí eu sempre assisto. O que não pode deixar de falar é que a bilheteria teve 111 milhões de dólares, cara. É surreal a bilheteria. É muita grana, bicho. É muita grana. A gente tá vivendo um momento do terror aí, que o terror tá vindo, né? Pelas beiradas ali, da grande mídia ali, tá, não sei o que tal. Não tem mais beirada. Não existe beirada. Olha o Oscar. 16 Oscar pro Pecadores. Frankenstein, Minha Irmã Feia, A Hora do Mal. Eu acho que nunca na história dessas premiações o terror teve tão em evidência. Assim, não sei se acredito que tá chegando e vai ficar. Porque pode ser aquela onda que vem e depois os caras, tá vendo? Terror é arte menor. Como eles sempre fizeram a vida inteira, entendeu? Mas, Romulo, eu só tô falando isso porque é de fato excepcional, mas eu não me importo, não dou a mínima, porque a coisa vai continuar acontecendo, independentemente de Oscar, meu ovo, sabe? Tipo, entendeu? Só digno de menção, afinal de contas, é excepcional, assim, é meio que quase sem precedentes nesse sentido, né? Se vai continuar ou não, pra gente é diferente, a gente vai atrás, a gente se debruça, estuda, a gente faz questão, então vai ter sempre muita coisa pra gente assistir, ler, jogar. Tô muito feliz de ter voltado a gravar, gente. Max, eu te amo. Eu também. Manda abraço, tá bonito, continua. Mas, por exemplo, vamos lá. O começo desse filme, ele recria uma das cenas mais icônicas da franquia, e é de ficar arrepiado. Não é nem o ato inicial, mas aquela primeira cena pré-créditos é absurda, muito maravilhosa, é feita pra fã mesmo. E assim, é de emocionar. Tem trechos que é assim, replicado exatamente o jogo. E acaba funcionando mais, porque quando você assiste outras adaptações, por exemplo, eu recentemente assisti o filme novo do Silent Hill. Deixa o spoiler, falaremos mais no próximo programa. Eu não quero falar disso, não. O que eu quero dizer com isso, só pra fazer uma ligação entre uma coisa e outra, é que muitas adaptações, em alguns pontos, se faz questão de ser assim, em termos de detalhe, exatamente como é. E logo na próxima cena, destoa completamente de tudo que representa aquele jogo. E eu não consigo entender qual é a linha de raciocínio, a motivação de quem tá por trás de fazer um negócio daquele. Aqui, no caso do FNAF, funciona muito melhor, eu acho. Por mais que, pra mim, enquanto filme, ele seja um filme que, por exemplo, deixou muito mais em evidência que o casal de protagonistas lá é péssimo. A Elizabeth Lyle e o Josh Hutcherson lá, que faz o Mike e a Vanessa, não funciona, cara. Desculpa, não dá. É fraquíssimo. Tipo, tem essa coisa de a gente quer ficar junto, mas é impossível por conta de tudo que aconteceu, uma história muito trágica e tal. Eu não acho que eles passem isso. No primeiro filme não é uma coisa que teve tão em evidência quanto nesse, então me incomodou isso. E tem também aquela questão dos animatrônicos daquele tamanho, por vezes faz muito barulho, por vezes são furtivos, então tem questões ali que tudo é pra levar aquela cena que replica o momento do jogo. Então você tem que abrir mão de muita coisa pra mergulhar de cabeça, curtir o filme e ter aquela cena final que vai te levar pra um terceiro que já tá em pré-produção e sabe, sei lá, quantos mais vão ter, porque Blumhouse, né? Blumhouse, enquanto tá dando... Blumhouse é aquilo, é orçamento enxuto, uma bilheteria gigantesca. Cara, não existe uma coisa mais forma do que Atividade Paranormal, né, cara? O primeiro, né?
Aquilo ali, meu amigo. Eu acho que ainda é o maior custo-benefício da história do cinema. O maior. Eu acho que é, sim. Bruxa de Blair é distante segundo lugar, assim. E eu tô com saudade dessa franquia. E eu fico feliz que a gente vai ter um jogo, né, de Atividade Paranormal, mas eu tô com saudade da franquia. E o que mais que temos, Maxon? Ó, a gente tem bastante jogo, então eu peço paciência, que vocês fiquem aqui com a gente até o final. Esse aqui, se você tem aracnofobia, Ixi, mano. passa pra frente, já passa pra frente, porque isso aqui é um tratamento de choque. Um jogo disponível no Steam, de um estúdio chamado On The House Studios, e o jogo se chama Huntsman. Você trabalha em um laboratório e você é chamado porque teve um problema lá numa certa noite. Quando você chega lá para ver o que aconteceu, aranhas gigantes estão espalhadas pelo recinto e você precisa sobreviver e escapar. Muitos tipos diferentes de aranha, de caranguejeira, a armadeira, aquela fio de ouro, sabe aquela aranha? Sim. Tem as patas bem compridas. É a long legs, né? E vários outros tipos. Eu não sei se a long é aquela de bunda amarela, ou abdômen amarelo? É a long legs? Não, long legs é aquela inofensivinha. Não, o fio de ouro não é uma aranha que mata, assim. Não tanto quanto uma armadeira, por exemplo. Então, assim, é um jogo simples na proposta, simples no gameplay, primeira pessoa, você não tem como se defender além de desviar a atenção das aranhas. Você joga coisas, especialmente quando tem teia, né? Uhum. Diferentes tipos de teias para diferentes tipos de aranha. Então você tem que se comportar e agir de acordo. Dá uma agonia. Assim, eu não tenho nenhum tipo de problema com aranha. Já tive, inclusive, aranha em casa quando eu era adolescente. Por muito tempo. Eu também, mas minha mãe matou o Orestes. Uma tarântula gigante que um dia apareceu na cortina e minha mãe me mandou levá-la embora. Mas eu cuidava com muito carinho daquela aranha. E assim, tem esse jogo. Ele tem vários problemas técnicos, tipo a aranha atravessando, a pata atravessando. É uma coisa assim, sabe? É mais uma ideia do que uma execução na real. Porém, eu trouxe esse jogo aqui para fazer um gancho com outro jogo também de aranha, chamado Lurking. Esse jogo está disponível no itch.io, gratuito, tem cerca de meia hora de gameplay. Esse jogo é bastante assustador. Você é um cara ali no seu apartamento que tem viveiros de aranhas e também uma cobra. E você cuida delas, né, levanta antes de ir pro trabalho, você cuida da aranha, bota ali um grilo, coloca água, e aí o terror vai acontecendo. Uma experiência bem intensa. Então assim, o Huntsman não necessariamente, agora o Lurking, dá uma olhada, vai lá na página do camarada lá do itch.io, dá uma olhadinha no jogo que, cara, é uma experiência de terror interessante. Você tem noção? Ó, o jogo tem 58 mega. Ô, louco, mano. O arquivo zipado. Caraca. É uma experiência breve, bem intensa, assim. Tem uma sequência ali que me pegou muito. Me pegou demais, assim. Tipo, você apaga a luz, bota o fone e vai, sabe? Você recomenda, apesar de ter todos esses probleminhas técnicos? Cara, porque eu levo em conta muito se o jogo é feito por quantas pessoas, se ele é indie, se ele não é. Se ele é indie, ele já ganha 50 pontos comigo. É já. Sempre. 90%, 95% dos jogos são indies, é que a gente fala aqui. E é isso, então, é isso mesmo, é verdade. Então, assim, acaba sendo mais uma vitrine, ó, custa R$41,99, no sentido de, não é todo dia que a gente tem um jogo de terror de aranha gigante. Uhum. Se a pessoa tem um interesse por essa temática, né, a gente fala muito aqui de filme de ataque animal, que tem muito filme de ataque animal, mas não necessariamente muito jogo que é focado nisso. É muito comum a gente ver bicho, especialmente bicho monstruoso, em jogos de terror, extremamente comum. Eu nunca me esqueço daquele jogo Condemned, que é um jogo... Nossa. O 2 tem uma sequência com um urso. Você lembra da parte do urso, Sim, cara? sim, que é sim, muito sim. aleatório. É muito assustador quando aparece aquele urso. É uma franquia que eu sinto falta, cara. Pena que o estúdio faliu, né? Infelizmente. Então Condemned tá aí ao léu. Mas aí, Huntsman e Lurking. Esse aí fechou faz tempo, né? Não fechou nada, não faz tempo nada. Eles estavam fazendo o jogo da Mulher Maravilha. Meu Deus. Fechou, acho que um ano atrás, 2 anos atrás, faz pouco tempo. Jogaram o jogo no lixo. Eles fizeram os jogos do Senhor dos Anéis lá, os Sombras da Guerra, Sombras de Mordor, sabe? Ah, caraca, esse jogo é bom, hein? Eu gosto. É um estúdio bom, cara. Eles fizeram também aquela franquia Fear, que é um FPS de terror com uma presença fantasmagórica. Eu gosto bastante, especialmente do primeiro. Fear era aquela série da MTV, não era? Que tinha na cadeia? Sim, na cadeia, no hospital. Nossa senhora. Mas que nesse caso, o Fear é um Max, acrônimo, desculpa, né? me perdoa. Encontra esse bagulho pra eu assistir de novo, mano. Nas interwebs. Não, a gente vai. Pô, é bom demais, cara. É bom demais, né? Agora a gente vai diretamente pra Turquia. Falar de um jogo que eu conheci esse jogo na Dona Maria Gameplays, Romulo. Manja? Mano, eu amo a Dona Maria. Dona Maria, queremos a senhora aqui, hein? Dona Maria, ajudei lá pra senhora comprar sua casa. Rômulo, eu tava vendo a Dona Maria jogar esse jogo que eu nunca tinha visto, chamado Iblis. Meu avô sempre falava assim, a gente nasce, cresce, aprende e morre burro. Porque, mano, se nós não ouvir o bagulho falar e a Dona Maria tava jogando, parabéns, Dona Maria. Ela tava jogando. Palma pra Dona Maria Gilson, mano.
Aí, Dona Maria Gameplays. Iblis 3, fenômena. E já tava no 3 e eu nunca tinha ouvido falar dessa franquia. E quando eu bati o olho, eu fiquei chocado. Porque ele tem uma proposta muito realista no visual, no tipo de câmera, na perspectiva que é em primeira pessoa, mas tem um quê realista que não é todo jogo, por mais que tenha um gráfico, que não é o caso, não é que tem gráfico fotorreal, ele tem um filtro ali que é difícil de explicar, mas passa uma coisa bizarra. E esse jogo, ele é um jogo, eu falei do Huntsman, ele é muito semelhante em termos de gameplay, no sentido de que ele é jogo simples. Caminha, não tem combate, você só checa itens, eventualmente resolve quebra-cabeças. Tem muito jogo de terror assim, e eu sei que tem muita gente que não gosta de jogo de terror assim. Bom, de qualquer forma, você vai para um vilarejo que teve uma maldição ali, num casamento. E eu entendi que você é como se fosse um sacerdote religioso que vai lá limpar esse lugar. Tipo, esse vilarejo está limpo. E quando você chega lá, você vai investigando aqui, tem aqueles sustinhos, um monte de jumpscare. Eu já tava, putz, né, é isso que é o jogo, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando você chega na casa onde aconteceu o casamento, e você entra nessa casa, aí que tá o lance do porquê que esse jogo me pegou. O jogo conversa com você quando você entra nessa casa. E ele te fala coisas com relação à história e com relação a você enquanto jogador. Conversa como? Mensagens. Mensagem escrita ou voz? Tudo escrito pra você ler, que foge do jogo. Tipo, é o jogo falando com você. E uma das coisas que o jogo fala é o seguinte... Mas é uma câmera, você tá filmando, que eu tô vendo a imagem aqui, você tá tipo com a câmera VHS. Aparece um texto na tela, só isso. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Aparece ali dizendo assim, por favor, escolha um número até 20. Eu escolhi um número. Que número você escolheu? Romulo, eu juro pra você, no final do jogo ele me deu o número que eu escolhi. E ele diz mensagens pra você. Não. Pera. Ele diz o número que eu escolhi e ele fala que nessa noite, quando você acabar esse jogo, tá hora da noite, você vai acordar. Max, mas peraí. Escolha um número, você não põe esse número em lugar nenhum no jogo. E nem fala. Lógico que não, eu só pensei. Então pensa no número, não é escolhe um número, é pensa no número. Não, tava na minha mente. Aí agora você me pegou, hein? Agora eu fiquei com um cagaço, hein? A hora que no jogo me deu o número... Tipo, sabe, carta de baralho de mágico? Uhum. Ali o jogo me pegou, assim. Porque assim, eu acabei o jogo, não foi nada de demais. Foi assim, foi uma experiência interessante. Esse lance, quando a gente vai pra mitologia, folclore, países que a gente não tem tanto contato assim, culturalmente falando, no caso da Turquia, eu conheço alguns filmes da Turquia, já tinha jogado um outro jogo turco e tal, mas aí quando vem as entidades, né, folclóricas, religiosas, é uma coisa que sempre me interessa. Independentemente do jogo ser fraquinho, ser um jogo simples e tal. Só que isso acabou comigo, Roman. Acabou comigo. Eu fiquei segurando todo esse tempo pra te falar isso. Vocês têm noção, galera? A gente se fala, tal, normal, mas né, está guardando... É 2 meses, né, Max? É um mês e meio. É. Fiquei impressionado com isso aí. Fiquei impressionado agora, hein? Nossa, ô Max, e a estética do jogo é bela? Quem cresceu nos anos 70, 80, a estética de VHS pega demais, assim. Nossa, pega demais. Eu vi uma imagem aqui agora, um balançozinho balançando sozinho. Não é? Não parece de verdade, Romulo? Caraca. E o movimento, né, da câmera. O cara, quando ele vai dar uma corrida, a câmera meio que abaixa um pouco assim, ó. Parabéns, ô. É uma coisa de filtro. E Dona Maria que me trouxe isso, cara. Ô, Dona Maria, a senhora tem que olhar a sua caixa de mensagem aí. Falando o negócio da casa da senhora aí, eu mandei umas propostas pra senhora de parceria aí, pra senhora ganhar um troquinho. A senhora não viu, hein? Troquinho bom, hein? Ah lá, pô. Dona Maria, ajuda nós a te ajudar, né? Um beijo, Dona Maria. Beijo, Dona Maria. Muito obrigado por trazer pra minha vida a Iblis. E eu entrei em contato com o pessoal da Bulut, Ulu Games, FND Games. Eles foram super legais comigo e tal. Só PC, né, Maxon? Infelizmente, né? Isso aqui não vai sair daqui. Pra chegar em console, vai ser muito difícil. R$24,99. Galera, um apelo aqui pra vocês, cara, que escuta a gente aí. Às vezes, tudo bem, você não vai comprar o jogo, mas vai lá e coloca na wishlist, cara. Isso ajuda muito o desenvolvedor independente, cara. É isso aí. Ô, Maxon, e as fotos na parede, hein, parece aquelas fotos de interior que você vai que tem o vô e a avó? Então, isso me pega, porque muitas vezes quadros, pinturas e essas fotos em jogos se repetem, né? Nesse caso, não. Dá pra tirar um proveito, por mais que ele seja um gameplay bem básico, tem coisas especiais aí, sabe? Além dos próprios sustos e além disso que eu contei, tem coisas aí... É que você sabe, né, Romulo? Eu sou um romântico dos videogames, né? Rola um esforço da minha parte pra sempre ver o copo meio cheio. Você é um romântico da vida, né, meu irmão? Mas tudo bem, eu te amo, não vai mudar. É que eu consigo ver propósito, tirar significado dessas coisas todas. Eu não consigo, pra mim não é perda de tempo, entendeu? Eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, respeito enormemente. Eu só peço pra que você faça, você assista e tal, porque eu acho que fica sempre muito mais rica a nossa conversa. Sim, claro. Por mais que eu também gosto muito quando você me pergunta coisas, quando você fica curioso pelas coisas. Ô, Maxon, Turquia parece muito Brasil, hein?
Aqui, ó, tem uma cadeira de plástico com a boneca em cima, que é a cadeira de plástico que vende no mercadinho aqui da minha vizinha. Eu aqui. pensei a mesma coisa com essa cadeira de plástico. Nossa! Ô, Maxon, tá vendo? Ó, isso se chama, sabe o quê? Sincronicidade, meu irmão. Transmimento de pensação. Um filme que saiu no final do ano passado e que a minha expectativa era muito baixa, mas eu com certeza assistiria porque eu gosto dessa franquia, foi Natal Sangrento. Saiu ali pelos idos um pouco antes do Natal, no ano passado, só com o nome de Natal Sangrento. Esse que é o 7º filme dessa franquia. Que começou ali em 80, né? Nos anos 80, né? Que começou a franquia, né? Ele é um slasher menos conhecido dessa época, né? Mas é o 3º reboot da franquia, Romulo. Porque esse filme, ele não é só um remake. Ó, o primeiro filme é de 84. É o Silent Night, Deadly Night. Parabéns, pessoal, que é insistente aí. 7 filmes não fazer um bom? Parabéns. Não, muito pelo contrário. Não, senhor. Eu gosto do filme original. Ai, Max, você é romântico demais. Tô falando sério, o Natal Sangrento não é um clássico, mas não é todo filme que faz surgir tantos outros depois. Eu respeito por isso. Por mais que o Natal Sangrento 2... é das maiores safadezas que eu já vi em qualquer franquia de terror. Por quê? Porque, tipo, é um filme de 1h30, 50 minutos é repeteco do primeiro filme. Porque, vamos começar, né? Qual é que é a história original do Natal Sangrento? A gente tem ali pai e mãe e o filhinho indo visitar o vovô. Billy. Exato. Também tem um filho bebê. Tem ali, sei lá, uns 6, 7 anos e um bebezinho. Eles vão visitar o vovô, que tá numa clínica psiquiátrica, às vésperas do Natal. E quando eles chegam lá, o vovô, ele tá meio catatônico, não fala nada. Só que quando a criança fica sozinha, o velho manda várias pra criança. Você, se for um menino mau, o Papai Noel vai te pegar a criança. O moleque fica em choque. Mas, pior que isso ainda. Ô, Max, rapidinho. Diga. Posso falar algo pra você, ó? Pois não. Quando eu era criança... O bagulho que eu tinha muito medo, velho. Aqueles velho que ficava na praça, eu tinha um cagaço. Mas esse velho aí do começo do filme é isso aí. É o velho da praça, pô. Exatamente, o homem do saco, total. É os doidinhos do bairro, só que é o doidinho do bairro velho. Porque é pior, que ele tem experiência. Se ele tá velho desse jeito e é doidinho, é porque ele conseguiu sobreviver até aí, cara. Você imagina o que esse cara já deve ter feito, meu irmão. Mas os velhos eu tinha medo quando era criança. Muito medo, cara. Desculpa, vou ser cancelado. Aí, eles estão voltando pra casa e aí tem um assaltante, um criminoso, ele acabou de assaltar um posto de gasolina e matou o atendente lá. E ele vestiu de Papai Noel, ele coloca o carro ali na beira da estrada, finge que tá com um problema no carro, o pai para ajudar e rola uma chacina. Afinal, quem não ajudaria o Papai Noel numa situação dessa, né? Rola uma chacina pesadíssima, ele mata a mãe, mata o pai, a criança foge no meio do mato e o cara vai embora. Então ele cresce num orfanato de freiras. Esse é o filme original. E nunca comemorou um Natal na vida, hein? Então, ele tem sérios problemas com isso. É a mesma questão, assim, o que esse filme novo fez, tirou o lance do orfanato religioso de freiras, tirou o bebezinho e colocou essa criança que passou por esse trauma com uma espécie de voz na mente dessa criança e quando se torna adulto também. Existe alguém ali na cabeça dessa pessoa, que inclusive quem vive esse papel é um ator que fez recentemente o Halloween, né? O Halloween Ends, que é o Rowan Campbell. É um ator que eu acho interessante. Ele faz o Billy também, é o mesmo nome, mas é bem diferente. E aí você fica assim, encafifado, né? Do tipo, o que é essa mente, essa voz na cabeça? Que é uma voz que conhece muito bem ele, que sugere pra ele fazer coisas e ele, de fato, depois desse trauma, se torna um assassino. E o filme vai dividindo em telas vermelhas, do tipo, mata essa pessoa. Então, assim, é isso. Só que não é bem um remake, porque as coisas elas vão para caminhos bem distintos. E quem dirige esse filme é um cara que tá muito... Não vou nem dizer em alta, vai. Vamos lá. Mas é um cara que tem feito bastante coisa, porque ele resgatou a franquia Pânico na Floresta, que é o Mike P. Nelson, e ele dirigiu aquela desgraça daquele filme do Jason do ano passado, o Sweet Revenge, também é dele. Que é um curta, né? O curta-metragem. É um filme que trouxe o Jason de volta depois de muito tempo e foi aquela tranqueira. Mas de qualquer forma, eu gostei do Pânico na Floresta que ele dirigiu. E eu vou te falar, cara, esse Natal Sangrento é bom e é muito melhor do que o último Natal Sangrento, que foi o segundo reboot, que é o de 2012. Que eu acho bem fraquinho enquanto o filme de slash, que também gira em torno de um assassino que se veste de Papai Noel. Só que não tem essa questão do trauma infantil, não gira muito em torno disso. O segundo filme, você me perguntou por que é safadeza, né? É basicamente esse irmãozinho, que era o bebezinho, preso, contando tudo que ele passou por um médico, por um terapeuta, um psicanalista ali. E quando ele vai contando, vai mostrando várias cenas do primeiro filme. É um repeteco gigantesco do primeiro filme, cara. É deprê. E o terceiro filme ainda é esse mesmo personagem que levou um tiro na cabeça e é o Bill Moseley que faz ele
no terceiro filme. E ele volta como se fosse um monstro de Frankenstein, um zumbi perambulando por aí. O terceiro filme, assim, pra mim afundou tudo. E aí o quarto e quinto filme foi, de novo, uma reimaginação completa. Eu, particularmente, pra mim o ponto alto da franquia. O quarto filme chama A Iniciação e o quinto filme chama O Horror na Loja de Brinquedos. São bem interessantes, assim, o quarto e o quinto filme vale a pena, especialmente porque é uma parceria do diretor chamado Brian Usna com um mago dos efeitos práticos, efeitos especiais, chamado Screaming Mad George. Esse Brian Usna, para quem é fã de terror, talvez associe o nome à pessoa. Ele dirigiu um filme famoso, tirando o Reanimator, né, que é bastante famoso, talvez seja o filme mais popular dele, e Necronomicon também, mas o que eu gosto mais é A Sociedade dos Amigos do Diabo, de 1989. Cara. Esse pra mim é um clássico dos anos 80. Aí, ouvinte, você já agradeceu estar vivo e escutando essa aula? Eu vou ficar quieto. Ah, Rômulo, cara. É maravilhoso, cara. É uma chance de falar de Natal Sangrento. Você veio falar de Reanimator, cara. Reanimator é uma obra clássica. Reanimator, Brian Usna. É maravilhoso isso aí, Eu cara. amo. Pelo amor de Deus. Na verdade, o Brian Usna, ele fez a noiva do Reanimator, né? Que é a continuação, não é necessariamente o clássico. E depois ele fez o terceiro, né? O que é o Reanimator fase terminal de 2003, que... Qual que é a capa que ele tá com a seringa assim, ó? Com a seringa com aquele líquido verde. Não, é o clássico, né? É o primeirão, sim. É o de 85. Você sabe que é Lovecraft, né? Reanimator. Nossa. Ele não gostava muito dessa história, mas acabou se tornando uma das mais populares. O primeiro filme é do Stuart Gordon, né? Um dos cineastas que mais dirigiu obras Lovecraftianas, né? Pra mim. E o Jeffrey Combs se tornou... especialista. O Jeffrey Combs é maravilhoso. Gosto muito. O Brian Usna é um cara que eu gosto demais. E o que ele fez com o Natal Sangrento aí nesse miolo, que são filmes direto pra vídeo. Assim, não tem orçamento, não tem qualidade fotográfica. Assim, é um negócio tosco, mas eu adoro. Foge muito desse lance dos filmes originais. Foge muito desse lance do assassino Papai Noel. Por isso que muita gente não gosta. E eu entendo. Mas especialmente o quinto filme, que gira em torno de uma espécie de Gepeto demoníaco, é muito interessante. Vale muito a pena assistir. Eu sei que muita gente não chegou até o Natal Sangrento 4 e 5, porque o 2 e 3 são muito ruins. Lixo completo. Então, assim, vale a pena. E esse novo me surpreendeu demais, porque, como eu disse, o 2012 é um slasher básico, muito batido, muito esquecido, tanto que afundou a franquia por tanto tempo. E eu espero que tenha feito sucesso esse Natal Sangrento novo, e que tenha mais, e que continue o final do filme, porque é muito interessante o que faz o final desse filme. E eu me empolguei pra falar de Natal Sangrento. Gosto. Papai Noel Assassino, gosto. Não é algo comum, né? Vamos dizer assim. Não é todo dia. Não é o que se vê todo dia. Não. E temos também mais jogos, né? Temos mais jogos, Rômulo. Eu queria saber se você tem alguma relação com os primeiros jogos da franquia Persona. Cara... se você já jogou, se você... Eu mais acompanhei pessoas que eram fascinadas do que eu joguei, porque o Persona, embora a temática de demônios, de demonologia, de goétia, de tudo mais, me fascine, eu tenho um problema com esse jogo de gente na escola. Pode ser Persona, pode ser Rival Schools. Nossa, Rival School você não gosta? Não gosto, cara. Nossa, eu amo. E Rival School eu tenho um trauma porque o Fabão, na época, ele só jogava... e ficava ele e o Alex, o Rakesh, um amigo meu nosso aqui, e eu queria jogar outras coisas e os caras só ficavam jogando isso aí, velho. Só o Fábio tinha videogame. Eu ficava na casa do Fábio jogando. E aí, como o Alex gostava de jogar esse aí, o Rival Schools, então ele ficava botando pilha. E aí eu ficava o dia inteiro pra jogar um Tomb Raider, alguma coisa assim, que eu não podia jogar porque eu ficava jogando isso aí, meu. Eu entendo. Eu fico imaginando a quantidade de jogos que o meu irmão deixou de gostar justamente por essa mesma condição, essas mesmas circunstâncias. Sim. Ô Rômulo, eu te disse isso porque eu sou muito apaixonado pela Atlus. Muito. Mas eu sou mais apaixonado pela Atlus lá do Super Nintendo, do PlayStation 1, do PlayStation 2. Não tanto assim quanto da Atlus pós Persona 3. Porque o que aconteceu com a Atlus depois do Persona 3 foi meio que aconteceu com a From Software depois do Dark Souls. Faz sentido. Meio que tudo gira em torno disso, entendeu? Mudou pra sempre a empresa. Então, assim, esse jogo aqui, o Demon's School, ele gira em torno diretamente dos dois primeiros Persona, que é bem diferente. Apesar da temática de escola, de adolescente, ser muito semelhante, mas ainda assim é bem diferente. Esse jogo é de um estúdio chamado Necrosoft Games. Eles têm um outro jogo chamado Hyper Gun Sport e um outro chamado Gun House, mas eu não conhecia. Mas eu posso dizer que depois do Demon's School eu virei fã, porque com certeza isso aqui é voltado pra quem é das antigas da Atlus, né? Então gira muito em torno desse lance de demônio. E a Atlus, inclusive, foi quem publicou Demon's Souls, hein? Nos Estados Unidos, hein? Foi. A Sony não acreditava, foram eles que trouxeram. Você sabe que eu comprei o Demon's Souls na PlayAsia e a versão asiática tinha em inglês? Dá pra colocar em inglês? Caramba, não sabia não. É porque demorou muito pra sair, né? Demorou muito. E eu já gostava bastante da From Software já. Comprar na PlayAsia é coisa de gente velha aí, meu. Eu também comprei muita coisa na PlayAsia. É. Demorava um ano pra chegar, mas chegava. Demorava, tinha aquela coisa do receio de será que vai chegar mesmo? Será que vai extraviar? Será que vai voltar? É o famoso compra com emoção, né? Exato.
Então quando eu digo que isso aqui remete Demon School, disponível em todas as plataformas, infelizmente não tem texto em português brasileiro, e é um jogo de RPG, tem bastante texto. É por conta da aura da coisa, sabe? Sim. É difícil colocar em palavras, assim. Mas de qualquer forma me remeteu muito. Tem toda a estética, toda a temática, né? O nome, cara, Demon School, como assim, né? Só que assim, ao contrário dos jogos da Atlus, afinal de contas, Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei. A coisa se tornou mais popular do que o jogo original. Mas aqui ele não faz uso de criaturas, entidades folclóricas reais. Reais, digo, de países, de fato, né? Não tem de religiões que existam, não é nada disso. Então, é uma coisa mais genérica com relação a zumbis e demônios genéricos nesse sentido. E quando eu digo genérico, parece depreciativo, mas não necessariamente. Tem uns monstros legais, mas em linha geral você enfrenta gente possuída e uns zumbis, uns ghouls, coisas mais assim. O elenco é o grande lance, né? A protagonista se chama Faye e ela chega ali numa balsa com outros alunos nessa ilha. E essa Faye, o vô dela era um caçador de demônios, então ela já vai pra lá preparada, ela sabe que o apocalipse está chegando e ela tenta convencer outros colegas de classe disso. E ela consegue enxergar além do que de fato está acontecendo na rotina das aulas. Porque ele tem um lance muito parecido com Persona, vai passando os dias, pra você aprender as habilidades, você tem que colocar os personagens pra estudar. O combate que é um dos grandes diferenciais. Porque, apesar de ser de turno, ele é mais um quebra-cabeça do que necessariamente um combate com uma câmera estratégica de posicionamento, que você tem que primeiro estabelecer todas as jogadas, para depois você apertar o botão de ação, a coisa acontece, e aí você arca com as consequências das suas decisões ali naquele campo passivo, digamos. Então o combate é bem dividido, e o combate é uma parte muito intensa do jogo em si, né? O que você vai estudar, quais habilidades você vai atribuir para quais personagens, quem você vai levar, tipo o Destin, ele é mais da porradaria. A Namako, ela consegue trabalhar mais em área, então se você consegue ir pra cima dos inimigos pra eles ficarem atordoados, você consegue, depois de alguns turnos, causar um dano em área. O Knut, por exemplo, que acaba sendo um dos mais úteis a médio prazo, ele intensifica capacidades dos personagens, bate mais forte, ou recupera a vida, etc. E outros que vão aparecer no decorrer da história. É um jogo excessivamente longo, tipo dezenas de horas de jogo, é um jogo grande nesse sentido. E aí, às vezes, acaba se repetindo demais. Por mais que ele tenha uma trilha sonora incrível, e ele tenha uma questão que eu gosto bastante de camadas da música, né? Quando tá uma coisa, você só explorando, caminhando a floresta ao redor do colégio, ou nas salas de aula, nos becos, na vila e tal, a música tá meio que de paisagem. Os eventos vão acontecendo, aquela mesma música vai ganhando novos instrumentos, assim. É uma coisa que eu gosto bastante, o áudio dinâmico do jogo. Funciona muito bem. Só que assim, eu me via cansando do jogo por conta da dinâmica, da repetição, e aí eu deixava o jogo de lado um pouquinho, dava saudade, eu voltava, então eu fui nessas idas e vindas. E funcionou muito bem pra mim. Então, me resgatou um momento que eu tenho muito especial desse período da Atlus, né? Não sei se funciona tão bem pra quem não tem essa bagagem da Atlus antiga, né? Mas de qualquer forma, eu recomendo pra quem gosta de jogo de RPG. Funciona, né? Funciona sim. Porque eu tenho esse problema com o jogo de escola. Mas eu posso pegar e fazer de conta que não tá na escola, que tem em outro lugar, e jogar. Porque o sistema ali de batalha, ali de pique Final Fantasy Tactics ali me atrai muito. Então, é isso aí. Demon School aí. Exatamente. De uma produtora chamada Necrosoft. A distribuidora desse jogo é a Eastbridge Games. Tenho muito carinho por esses caras. Eles estão para lançar um jogo chamado Love Eternal. Com certeza falaremos dele aqui. Mas talvez o jogo mais famoso dessa distribuidora seja o Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Um jogo que saiu faz uns anos atrás, fez bastante sucesso na época. Mas eles já, inclusive, publicaram o jogo brasileiro. O No Place for Bravery é um baita jogo brasileiro. O World of Horror é um jogo de terror de 1-bit, preto e branco, que remete diretamente a Junji Ito, a terror japonês dos anos 90. Cara, o World of Horror é incrível. Nossa, cara, você falou da Atlus, aí eu não tava esperando, cara. Veio muitas memórias aí. Veio, né? Power Instinct, lembra? Lembro. Power Instinct é o de luta, né? Que tem a velhinha que joga a dentadura, é o Matre Melee, exatamente. Muito bom, cara. O Jean Sphere, cara. Nossa. Catherine. Atlus. Saudades, queremos você aqui. Não, mas a Atlus tá no auge da popularidade, assim, do sucesso. O Metaphor foi um sucesso danado. Eles lançaram recentemente uma remasterização do Devil Summoner, né? O Haido Kuzunoha fez sucesso. O próprio Shin Megami Tensei 5. Cara, a Atlus pós Persona 3 se tornou imensamente popular. É isso aí. Eu só consigo pensar na From Software, né? Quando eu associo uma coisa a outra. E elas têm essa história junto, né? Do Demon Souls, né? Maravilhoso. Como tudo se une, é verdade. O próximo jogo... A gente já falou de muitos jogos com essa proposta,
que são aqueles jogos dos espaços liminares. Aquela coisa de algo muito estranho tá muito próximo de onde você tá agora. E é só uma questão de você tropeçar no lugar certo que você vai parar em um lugar impossível. Esse jogo se chama Pulse, ele saiu faz uns anos no PC e fez bastante sucesso, de uma produtora chamada Tensori. Recentemente saiu no PlayStation com capacidades de realidade virtual, dá pra jogar em realidade virtual. E ele é um jogo, cara, que você caminha por ambientes que parecem piscina. Você vai caminhando por cenários cheios de azulejo, uma coisa muito limpa, uma coisa muito, tipo, sabe, cândida. E muitas piscinas com aquela água... Ô Maxon, pelo que eu tô vendo aqui, ele é incomodamente limpo. É muito difícil eu colocar em palavras por que esse jogo me incomodou. Ou por que esse tipo de jogo causa uma estranheza, ou causa algum tipo de incômodo. É muito difícil você tentar descrever algo muito sensorial, que acaba sendo esse tipo de experiência. Porque, por exemplo, eu vou te falar, você tá andando, assim, nesses lugares que são lugares, não vou dizer acolhedores, eventualmente são lugares que, pô, eu tava jogando esse jogo, tava um calor desgraçado recentemente aqui. Sim. Então, sabe, causa um impacto. E de repente, é sutil, de repente, eu acho que eu vi uma barbatana de um tubarão. De repente, eu acho que eu vi uma pessoa levantando e descendo. Eu acho que eu vi alguém me espionando num cantinho, assim, de um... Mas quando eu olho não tem nada. Então, ele passa isso que não dá pra descrever, não dá pra, sabe? Tá R$33,90 na PlayStation Store, hein, meu? R$33,90. Barato, hein, cara? É o jogo de PlayStation, hein? E a coisa vai escalonando. Essa coisa estranha pode ser um patinho de borracha gigante que aparece quando você vira uma esquina, ou então um lugar super fechado, claustrofóbico, que a próxima câmara é absurdamente gigantesca, com um tobogã, tipo o parque aquático do Gugu, assim, ó, absurdamente grande. Quero. E a coisa, ela vai escalonando. Quero muito. Cara. Quero muito, cara. É jogo de terror? Eu não sei se é jogo de terror isso aqui, cara. Maxon, falando nisso, eu joguei um jogo aí também, que eu queria falar contigo aí. Por favor. Nós falamos ano passado. O Exit 8. Ô Rômulo, pera. Muito bom você ter falado sobre isso, porque foi anunciado que vai sair oficialmente o filme no cinema aqui. Caracas, mano. Então vamos deixar pra falar do jogo e do filme quando sair o filme no cinema. Beleza, hein? É porque a gente falou de um jogo que era de um menino meio retrô e que tinha as anomalias, que você tinha que ver nas anomalias no jogo. A gente falou no ano passado, eu não lembro o nome do jogo. É um formato de terror muito famoso, muito recorrente, tanto quanto esses jogos de espaço liminar. 30 de abril de 2026 é a promessa pra Exit 8 chegar ao cinema. Só vem. Quando sair, a gente vai falar tanto do filme quanto do jogo, porque as coisas se completam de uma maneira muito especial, o jogo e o filme. Beleza. Mas muito bem lembrado, a gente deixou passar, é um jogo de terror indie japonês, que muito curiosamente gerou um filme que fez muito sucesso. A gente tá aí, né? Teve o filme do Silent Hill, vai ter filme do Resident Evil esse ano. Foi anunciado e saiu um trailer recente do The Mortuary Assistant, né? Vai ter o filme do Dread, aquele jogo de pesca, de terror. Vai ter o filme do Outlast. Tem muitos filmes de terror, de jogos indies, né? De muitos tamanhos, muitas proporções, muitos orçamentos, né? Jogo feito por uma pessoa só, que é o Iron Lang, e um jogo gigante que é o Dead by Daylight, que vai ter filme também. É o próprio Resident Evil, a maior franquia de jogo de terror que tem. Então vamos ver, né, o que vai ser feito. Ô Maxon, eu vou pedir uma licença aqui pra fazer um jabazinho meu. Posso fazer? Por favor. Você falou de Mortuary Assistant, daí eu lembrei, cara. Se você não segue a gente aqui, tanto o @Maxon Lima como o @Romulo Mate aí no Instagram e nas redes sociais, siga. No final do ano passado, eu comecei a fazer uns conteúdos pra Instagram, cara. E a galera tá gostando, viu? Tá ficando maneiro, hein? Fiz um formato de 30 jogos de terror em 30 dias. Tô no jogo 23. E, então, segue eu lá no Instagram, @RomuloMate com THEI. E vê lá e comenta, e curte, compartilha. E conversa comigo por lá também, que eu respondo todo mundo lá, beleza? Agora você faz o jabá do Gente Morta lá. Faço, sempre faço. Já falei de você, já coloquei sua foto em vídeo meu e você nem viu. Você que pensa. Ah! Mas, ó, o Pulse em realidade virtual, se você tiver a oportunidade... um outro grande momento do terror no ano passado, que fez bastante sucesso, bafafá foi grande, foi It, Bem-vindos a Derry. Fez mesmo, e furou a bolha. Acho que o It os filmes já da nova geração, com o Bill Skarsgård, né, já furou mesmo, a galera falou, reviveu os anos 80, teve todo aquele lance lá de ter... E o It, o Bem-vindos a Derry, cara, ele furou a bolha, cara, porque
Os outros também já tinham furado, né? Os filmes com Bill Skarsgård. Mas veio toda daquela onda de Stranger Things, de anos 80, da criançada. É um prequel, né? É a história de como tudo aconteceu ali, como chegou aos acontecimentos da cidade de Derry, cara. Que fica em Montana como toda a história de Stephen King. Não toda, mas tem muitas histórias se passam em Derry. A maioria, né? Ele gosta muito ali, né? E essa série fez questão de pegar, por exemplo, um Shawshank Redemption, deixar claro isso. Pegar personagens icônicos do Iluminado, que depois a gente sabe pelo Dr. Sono. Então, deixa muito claro, mais do que o normal. E é sempre bom lembrar que o It, recente, do Andy Muschietti, é a maior bilheteria de todos os tempos do terror. Se você pega o It capítulo 1 e o It 2 junta, muito dificilmente algum filme vai superar. E anos depois a gente teve o It. Agora, na verdade, com o fim do Stranger Things, todo serviço de streaming vai querer ter alguma série infanto-juvenil que funcione com temática oitentista, com temática de terror. E por que não uma história original de It? A gente comentou um pouquinho ano passado, que a gente tinha começado a assistir, mas foram uns 10 episódios. Não tá muito claro se vai ter segunda temporada. A ideia original eram 3 temporadas, sempre 27 anos pra trás. Até a gente voltar lá atrás mesmo, quando tem o circo do palhaço dançarino e tal. Mas eu vou te falar, cara, assim, essa série, ela é absolutamente inconsistente, a ponto de ter episódios extremos e episódios, assim, que é uma patifaria sem tamanho, que é uma característica desse diretor, vamos combinar, assim, porque se você pega o It, a primeira parte e a segunda parte, são duas coisas completamente distintas, assim, a segunda parte é difícil, já a primeira é um baita filme de terror. Então, essa série acaba sendo um amalgamado disso tudo que se estende por tantos episódios, mas, na minha opinião, né, ainda assim, mesmo nos piores momentos, vale a pena assistir por conta da molecada. É um elenco muito coeso, muito bom. As crianças nessa série são incríveis, incríveis. Eles entregam demais na atuação, de corpo e alma ali. Parabéns pra quem fez essa direção de casting aí, porque realmente impressionante. Eu particularmente fiquei muito impressionado com os protagonistas, especialmente com a Clara Stack, que faz a Lily. Mas tem assim, o menino que faz o Rich, que é o Aryan Cartaia, o Will, que é o Blake Cameron James, a Roni, são todos protagonistas, né, que é a Amanda Christine, são incríveis, cara, incríveis. Tem o pai do Dexter, o Bill Skarsgård volta e ele paga a série, né, então traz a temática do exército ali, né, o exército descobriu esse ser alienígena e ele quer fazer o que os Estados Unidos faz, transformar em arma. Conter a ameaça e transformar em arma, exatamente. Cara, assim, eu gostei muito de algumas explicações, né? A gente não é muito daquele de querer tudo explicadinho, mas eu tinha algumas dúvidas sobre a origem do Pennywise, sobre como que funcionavam os poderes, sabe? E aí a gente descobre várias coisas do lance de como funciona, né? Qual é a visão que ele tem, por que ele antecipa certas coisas, né? O livro, ele é bem profundo nisso tudo, nenhuma adaptação conseguiu ser muito clara e, de fato, fazer sentido em muitos aspectos, né? E essa série tem mais tempo, então ela faz questão de desenvolver mais, especialmente com relação aos indígenas, que conseguiram conter, controlar, prender essa entidade alienígena. E é muito interessante o que faz com isso. Eu acho que se a gente tiver uma próxima temporada, vai ter mais protagonismo dos indígenas ainda, o que para mim é ainda mais interessante. A série, ela também faz questão de, em alguns momentos, trazer pontos do livro e replicar com maestria. Eu não vou nem falar muito, mas tem um episódio lá pro final que é muito pesado e é muito semelhante ao livro. Eu até peguei o livro e reli aquele trecho. Tirando a forma como o próprio It aparece naquele lugar, é muito semelhante. E é um dos momentos mais pesados. O Stephen King, ele estava alcoolizado, no auge da cocaína, quando ele escreveu esse livro. Ele estava muito péssimo. Por isso que é um livro, assim, bizarro, disfuncional. Olha, Maxon, peraí. Esse tipo de informação é muito rico. Porque agora faz muito sentido. É um dos livros mais difíceis do Stephen King em muitos aspectos. Ele tinha que ter, um cara tem que estar muito louco pra escrever um bagulho desse aí, cara. Tem que estar. Caramba, eu não sabia disso. Faz muito sentido. E dentro dessa megalomania que ele estava nesse período, ele quis fazer uma cidade mal assombrada. Ele quis fazer, assim, algo absolutamente gigantesco, que nunca tinham escrito um negócio tão grande. Então a Derry tá possuída por essa entidade, controlada por esse ser alienígena de desgraça, e que controla as pessoas mais velhas, e como que vai lidar com essa situação, e que de tempos em tempos catástrofes acontecem, etc. Então, a série, por ser extensa, ela consegue explicar tudo, e trazer mais questões ainda, especialmente no que diz respeito aos de indígenas, né? De voltar e mostrar mais do palhaço em si. Tem até a questão da filha dele, que foi muito levantada, do tipo, funciona, não funciona, como é. O que fica ofensivamente fraco pra mim são os efeitos especiais, especialmente o design de alguns monstros, que são ridículos, assim, quebra completamente vários dos momentos, tipo aquele episódio do cemitério,
que a molecada tá fugindo de bicicleta, é muito ruim aquilo. Quando a gente, um episódio anterior ou 2 pra trás, a gente tem aquela cena na cama, se não me engano é com a Rooney, é muito pesado aquilo, Romulo. É desgraceira total aquilo. Porque tem muita questão do racismo na época, ali em Derry, que também é um ponto pesadíssimo dessa história. É um verdadeiro terror, né, cara? De verdade, aí vamos falar. Com certeza. Falar a real, né, bicho? Então eu acho que tem pontos altos, tem pontos baixos. Eu como fã, a gente aqui é muito fã do Stephen King, né? Ano passado a gente teve, assim, uma overdose de Stephen King. Teve coisa pra caramba de Stephen King. Tem tido muita coisa de Stephen King, mas eu acho que ano passado ainda sobressaiu um tanto de coisa que teve. Sim. Eu diria que o Bem-vindo a Derry foi talvez o que eu mais gostei. A Longa Marcha eu achei interessante. Aquele outro filme lá, O Sobrevivente, eu achei bem ruinzinho, especialmente por ser filme do Edgar Wright, que é um diretor que eu gosto, o Running Man, achei... E a primeira versão com o Schwarzenegger é imbatível, né? Também. Com certeza. Eu tinha muita expectativa porque eu gosto muito do Edgar Wright, né? Talvez seja um dos filmes mais fracos dele. Mas, cara, é muito Stephen King. Deve ter tido mais coisa, a gente que não tá lembrando. O Macaco, Stephen King também, do Osgood Perkins, saiu no começo do ano passado, né? Mas assim, se tiver mais, a gente com certeza vai assistir. Eu acho que tem tudo pra ficar cada vez mais interessante. Porque você vai se distanciando do livro, e aí você vai criando coisas próprias, que aí você se distancia dessa coisa de ficar comparando, que eu tento não fazer muito, mas por vezes é difícil. Ainda mais quando no meio do caminho você tem um episódio lá, que é... Você lembra desse episódio, Romulo? Black Spot? Você sabe, né? Cara, aquilo lá é assim... Quando eu vi o nome desse episódio, eu já caguei na tanga já. Porque é dos momentos mais pesados do livro. E é o melhor episódio. Na verdade, eu acho que é o melhor tudo que o Andy Muschietti já dirigiu. De qualquer forma, a gente sempre traz porque a gente gosta de expandir o debate, né? Tem muito fã de Stephen King que nos acompanha aqui. Falando rapidão do The Black Spot, eu lembrei muito do Pecadores, cara. Com certeza, conversa diretamente, com certeza. Conversa diretamente, né? Sobre o lugar que eles abrem, lá os irmãos, lá o Fumaça e o Fuligem, e com essa boate, né? A Black Spot. É idêntico. É idêntico, maravilhoso. É um refúgio, né? Pra comunidade negra de Derry que tá ali, que sofre de violência, né? Que é o racismo ali que acontece, né? Com certeza. É brutal. Já é muito pra frente. Mas ainda assim, reforço, a molecada arregaça na atuação. Eu fiquei assim, bem feliz nesse sentido. Mesmo nos piores momentos da série, com esse protagonismo ali das crianças, que é sempre difícil de fazer. No livro, os caras têm o próprio grupo deles lá, que é a Legião da Decência Branca, acho, um negócio assim, cara. Que é tipo uma KKK, né? É isso aí. Nossa, cara, o Stephen King tava drogadão, mas fez um bagulho Assista, Bem-vindos a Derry. Série da HBO Max, então assim, a HBO entrega em termos de produção, né? Muito dinheiro investido ali, com certeza, mas essa coisa do Andy Muschietti com efeito especial, cara, eu não consigo entender. Você pega desde o Mamá, né, que foi o primeiro lá dele, que foi um curta, que aí virou um longa, produzido por Guilherme Del Toro. O curta funciona bem, virou um longa com dinheiro, ficou uma bagaceira, não gosto daquele filme. Você não gostou? Eu não gosto muito mais do curta-metragem. O curta-metragem é absurdo, absurdo. Você assistiu aquela série Lock and Key? Que ele também foi produtor executivo dessa série, né? Assisti. Você gosta? Não. Entendi. Então, cara, é isso. Assistam na HBO, prestigiem o Mestre King aí, pô. Enquanto a gente não descobre nada de ruim que o cara fez. Porque tá todo mundo tomando exposed aí, cara. Perdi o Neil Gaiman, já perdi um monte de gente aí. Por favor, Stephen King, não faz merda, pelo amor de Deus, cara. Pô, às vezes eu fico com a impressão que é só uma questão de tempo, sabia? Eu fico com esse medo. Eu também, cara, é impressionante, cara. O Stallone, velho. O Stallone, eu fui criado pelo Stallone. O Stallone é um imbecil, cara. É um idiota, velho. Fiz umas afirmações aí, umas declarações aí que vai se lascar. É tenso. Você é o Rock, o Rock é um imigrante, meu irmão. Que merda que você tá falando, brother? Pois tá de brincadeira. Exatamente. Tem toda a razão. Bom, agora eu preciso falar de mais 2 jogos antes da gente ir para a nossa cereja da desgraceira do episódio, que é um jogo espanhol, já é o 3º jogo dentro dessa trilogia, chamada Injection P23. O Pi é do número Pi, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de conversar com o Jam, da Umbramelin Games, tá lá no meu Medium, tá no youtube.com/masquehorror, tem entrevista com ele lá, quando do lançamento do 2º episódio da trilogia. O primeiro foi o No Name, No Number, de 2019. No meio do caminho a gente teve o Wars Regia, de 2023, e a entrevista foi em torno desse jogo.
E recentemente a gente teve o terceiro capítulo, a terceira parte dessa franquia disponível no PlayStation e no Xbox. Curiosamente não saiu no Steam ainda. Não saiu, eu tava procurando aqui, né? Saiu Wars Regia, né? Que é da Abramelin Games, que aliás, parabéns pelo nome, Abramelin. O Tabula Rasa é PlayStation e Xbox. Isso aqui, cara, ele é de fato um resgate do survival horror noventista e faz questão de cada vez mais oferecer opções. Dá pra você jogar em primeira pessoa, já dá pra jogar com câmera fixa, com aquele gameplay sobre os ombros, transforma de fato o jogo. E você faz isso ali em tempo real, facinho. Acho que no direcional você consegue mudar e experimentar o que funciona melhor pra você. Só que são jogos muito difíceis em muitos aspectos. A premissa é muito básica. A premissa do primeiro jogo que continua, que se estende por todos eles é: o seu cachorro fugiu e você tá indo atrás dele. Então tem esse camarada aí com o seu moletom e capuz e tal, e ele vai atrás e ele vai descobrindo desgraças, carniças, coisas horrorosas que acontecem nessa cidade enquanto ele tá atrás do cachorro. E uma questão muito interessante de todos esses jogos, você sempre ouve o latido do cachorro lá longe. Isso me remete muito a quando eu era criança. Maxon, você falou latido do cachorro, tem um cachorro latindo aí, cara. Olha lá. Olha lá, não queria dizer nada, mas não é sonoplastia, viu, galera? Não à toa, não à toa. Ó, quando eu era criança e eu me mudei pra uma casa, um sobrado, eu morria de medo daquela casa. Eu fiquei muitos dias sem dormir, isso me trouxe muitas condições mentais, físicas. Você já me contou essa história aí, cara. Isso aí tem a ver com a sua obra também, não tem? De espinéia? Também, com certeza. Não que eu tenha tido esse problema, mas com certeza. Eu ouvir latido de cachorro quando eu tô deitado pra dormir era uma coisa que me trazia muito conforto. E esse jogo me trouxe isso bastante, apesar de ser um cenário infernal constante. Então você tem uma cidade grande para você investigar, de certa forma livre até demais, porque você muitas vezes não sabe para onde você vai. Você tá meio assim, a Deus dará, você só vai e aí você vai acaba chegando em lugares. Só que as criaturas que estão nessa cidade são agressivas e horrorosas. Então quando eu digo que ele é difícil, é não só por conta dos quebra-cabeças, que são difíceis de serem desvendados, mas por conta dos monstros também, que em grande maioria das vezes eu só fugia. O personagem ele cansa rápido, o confronto é, tipo, ele tem ali, um cano para se defender. Eventualmente ele vai encontrando armas melhores, seja arma de fogo, ou seja, mas independentemente, é sempre bastante tenso confrontar as criaturas e eventualmente você precisa confrontar elas. Seja porque você vai entrar em um lugar fechado e aí as idas e vindas sempre vão te fazer dar de cara com monstruosidades. Você jogou onde? Eu joguei no Xbox. O primeiro jogo eu joguei no PlayStation e o segundo jogo eu joguei no Xbox. Cava uma chavinha pra nós aí do PlayStation, mano. Você tem interesse de jogar? Tô vendo aqui, me deu interesse mesmo, assim. Real, oficial. Ele é mais um desses que resgata bastante o survival horror noventista. Mas muito. Ele abraça bastante isso. Eu amo, cara. Jogos que me dão a sensação de jogar algo me é tão caro como o Resident Evil. A gente vai falar muito de Resident Evil aí, que tá chegando o Requiem aí, né, cara? Com certeza. Inclusive, teve uma galera que já jogou aí, hein? É verdade. Tô bravo. Ô, Cadu. Não fomos convidados, Não fomos convidados, hein? Pra essa festa pobre que os povos armaram pra me convencer, como diria Cazuza. Mas, ó, Rômulo, eu vou te falar. Por mais que esse jogo, conforme você vai jogando e tal, ele remeta a esse tanto de jogo que a gente gosta tanto, que com certeza o Jam, ele cresceu jogando, e ele homenageou e tal, a coisa é esquisita de forma muito própria. Em termos de luzes, da coisa ser muitos contrastes, altos contrastes, sobreposição de imagem, coisa que pisca, ele tem uma sujeira visual que vai cada vez mais, quanto mais você se aprofunda, vai se tornando algo muito particular, assim, pro jogo em si, sabe? É claro que em termos da base do gameplay, o combate em si, os quebra-cabeças se metem muito ao terror 90, mas se você se dedica na franquia como um todo, né, a gente já tá falando do terceiro jogo, por isso mesmo que eu não vou dar mais detalhes com relação à premissa, o que eu digo começa com: meu cachorro fugiu, meu cachorro é minha vida e eu preciso encontrar meu cachorro. Do tipo, que diabo tá acontecendo nessa cidade? Que inferno que tá... Eu já amo esse protagonista aí, que não tem nome, né, Max? Sim. Ele não tem nome, né? Isso aí é um artifício. A revelação ela vai sendo construída. Mas é um artifício, cara, que eu acho muito inteligente quando bem usado. Porque quando ele não tem nome, ele é você. Porque é você que tá controlando, entendeu? O terror, ele lida muito, e tem muitos jogos que fazem isso de uma maneira muito genial, sobre quem que você tá jogando, com quem você tá jogando, quem que a gente tá controlando, o que esse personagem tá fazendo aqui, por que ele tá fazendo aqui. Existem subversões gigantescas, e videogame faz isso muito bem, porque especialmente jogo em terceira pessoa, que a gente fica ali o tempo inteiro olhando, em contato com aquele personagem, cria uma ligação com aquilo, e quando o jogo faz questão de ir destruindo aquilo, é um terror por si só. A gente, fã de Silent Hill 2, sabe muito bem o que é isso. De qualquer forma, por exemplo,
o que mais me lembra esse jogo, especialmente com relação ao design dos monstros, é o Silent Hill 4 The Room. Ah, caralho. Ô, Maxon, manda um e-mail pro brother seu aí que você entrevistou aí. Faça assim, ó. Como é que é o nome dele? Peraí, como é que é o nome dele? Eu não sei o nome dele, o pseudônimo é Jam, J-A-M. O Jams. Ô, Gereia, faz favor aí, manda uma chavinha pro Romuleiras, Gameplays. Vou jogar, cara. Ó, vamos voltar com o Silent Hill Database em breve. E eu acho que um dos episódios que eu mais vou falar vai ser o do Silent Hill 4 The Room, cara. Porque aquilo pra mim foi um ponto de virada, uma chave ali que virou... Parabéns. E é isso. Isso é só a minha opinião, tá? Será que eu não lembro de ter perguntado isso pra ele especificamente sobre isso, sabe? Deveria, né? Ó, outra coisa também que eu vou falar aqui, Maxon, falando de Silent Hill, eu tenho um amigo muito querido, e todo mundo sabe que a gente trabalha na indústria de videogames há muito tempo aí e tal. Eu tenho um amigo muito querido que ele se chama Jason Inas, que ele é um cara que ele fez parte de toda a divulgação da América do Norte ali, da Konami, na época, do Silent Hill 2, cara. E trocando uma ideia, ele tem interesse em trocar ideia e falar com a gente sobre essa época, sobre esse lançamento. Então, pode ser que futuramente aqui agora, no Silent Hill Database, a gente faça alguma coisa com isso aí. A gente tem que pensar como, né? Sugestões, cara. Injection P23 já se tornou uma grande franquia do terror. Olha como ele muda, ele é A gente tem muita coisa pra falar ainda, Rômulo. Você tá dando muito spoiler, ele é cara. Safadão, ele. Rômulo, agora que eu quero te perguntar é o seguinte. Você sabe quem é Robin Fink? Lógico que eu sei, guitarrista do Nine Inch Nails, tocou no Guns N' Roses. Pois é, ele tem uma produtora de jogo de videogame chamada Eyes Out. Eyes Out é o Corey Davis, que é um dos designers de Spec Ops The Line, e ele fazendo paisagem sonora e trilha sonora, Robin Fink do Nine Inch Nails. Eles lançaram um jogo chamado Sleep Awake. Uma pausa, você pagou um pau agora, hein? Você achou que eu ia falar que eu não sabia quem era, né? Por um minuto, sim. Mano, e ele é Robin Fink é Ele é. Ali, junto com o Trent Reznor ali, mano, ele é base do rock industrial ali, mano, mais puro e maravilhoso que tem ali nos anos 90, né? O Robin Fink, ele já tinha se envolvido com videogame, um jogo da Devolver chamado Noct, de muitos anos atrás, que infelizmente nunca viu a luz do dia. Ele ficou em acesso antecipado, é um jogo muito bizarro, vale a pena dar uma olhada. Ele é tipo um jogo com visão de satélite. Você joga com um personagem ali tentando sobreviver em uma cidade povoada por criaturas gigantescas, visão preto e branco, é um negócio esquisito. Eu tinha altas expectativas para esse jogo, mas infelizmente ele nunca foi lançado completo. Ele ficou em acesso antecipado e tá assim até hoje. E eu pensei que o Robin Fink, com essa frustração, nunca mais fosse voltar para videogame. E aí me aparece esse cara com a Blumhouse Games por trás, lançando esse jogo que para mim foi muito especial, especialmente por conta da realidade pós-apocalíptica que ele constrói, que é a seguinte: as pessoas, elas precisam lutar constantemente contra o sono, porque se elas dormem, elas desaparecem dessa realidade, elas vão para um outro plano existencial, seja lá o que for. E a gente joga com uma personagem que ela tá há muito tempo acordada, graças a algumas substâncias desenvolvidas justamente para isso. E esse jogo ele faz uma mistureba com o FMV, projetado na paisagem do jogo em si, que já é muito detalhada, já é muito rica, já é muito esquisita e funciona perfeitamente. Até mesmo o uso dessa substância para que a personagem continue acordada, que é sempre uma questão dentro do jogo. Então assim, é um jogo que ele é mais substância do que gameplay, digamos assim. A Kadia, ela é uma grande personagem, a família dela e o que aconteceu com o pai dela em especial é uma das questões do jogo, do porquê que ela precisa sair da casa dela e enfrentar esse mundo onde existe uma presença ditatorial rolando além dessa própria doença, que te faz explorar, que te faz desbravar, sair do lar, sair do confortável, porque na real não existe mais uma realidade confortável. Então assim, ele me trouxe muito incômodo esse jogo. Em linhas gerais, ele é um jogo de gato e rato, né, que a gente explora, resolve quebra-cabeça simples e eventualmente tem que se esconder e fugir de seres nessa cidade pós-apocalíptica. Mas o que mais me pegou nesse jogo, além da trilha sonora, que é espetacular, parece que você tá ouvindo um álbum do Nine Inch Nails, parece que você tá tipo, que sorte você tem de estar ouvindo um álbum do Nine Inch Nails, que é também a trilha sonora de um jogo de terror. Em formato de jogo, né? Tem a ver com a Hora do Pesadelo. Não tem, não? Com certeza. Aí, que os malucos não podem dormir. O que você vai fazer para não dormir? Com certeza, e eu te digo, é claro que tem uma questão de ficção científica. Não é algo muito relacionável. Até porque as substâncias usadas, ou até mesmo quando a coisa vai se tornando mais científica, laboratorial, é uma coisa que foge muito de qualquer tipo de contato rotineiro que a gente tenha, digamos assim. Que é uma coisa que a Hora do Pesadelo faz, né?
né? Ela traz muito pra próximo, ainda mais quando a gente descobre com relação aos demônios do sono, etc e tal. Então a ideia de ter que ficar acordado, e como que você foge de qualquer tipo de perigo que te alcança quando você dorme, o que você faz? Pra mim, o conceito de Freddy Krueger até hoje é o conceito mais assustador de qualquer filme de terror, porque não tem o que fazer. O que você faz? Uma hora você vai ser vencido pela exaustão. Teu corpo não aguenta, né, irmão? Exatamente. E aí, acabou, né? Ele lida em torno disso, sim. Tem um problema ao contrário, Marcos. Às vezes, eu tenho um problema de ansiedade, né? E às vezes, por exemplo, quando eu sei que eu tenho que dormir, que eu tenho que fazer alguma coisa no outro dia, eu não consigo. E aí eu vai escalonando, porque vai passando o tempo e eu não consigo dormir. E aí eu fico pensando, e agora, cara? Tenho menos tantas horas pra dormir. E eu não vou conseguir acordar se eu dormir. É terrível. É ansiedade, né? Mas ainda assim, eu acho que esse estúdio aqui tem espaço para expandir bastante, especialmente em termos de gameplay. Visivelmente, o foco aqui foi criar essa paisagem, criar esse cenário que é onírico, apocalíptico, de pesadelo, mas ao mesmo tempo é uma coisa, sabe, ele tentou ser convidativo e tentou ser muito agressivo ao mesmo tempo, e eu acho que a paisagem sonora acabou contribuindo muitas vezes mais do que o próprio visual. Mas eu me pego muitas vezes jogando um jogo de terror muito semelhante, enquanto que a casca é muito diferente. Ali dentro a gema é sempre parecida, então isso me incomoda um pouco. É claro que tem a questão de eu jogar muitos jogos, né? Então, mas de qualquer forma, você sentir que num jogo de videogame o gameplay ficou secundário, eu acho que é sempre um problema, entendeu? E muitos jogos de terror, infelizmente, têm esse problema. É muita preocupação com a forma, com a embalagem. E aí ele acaba perdendo a essência do que é um jogo, né? Do que a interação... Eu não tô assistindo um filme, eu não tô lendo um livro, eu tô jogando um jogo. Sim. Jogar o jogo precisa ser interessante, e é o menos interessante, porque é muito simples. Ô, mas vou falar um negócio pra você. Várias vezes você já falou de vários jogos aqui, mas aí eu até entendo que a proposta é outra. Por exemplo, jogos de parede de texto. Você gosta também? Gosto. Mas aí essa é a proposta. Não é o caso daqui, né? Não. Quando é uma visual novel, por exemplo, né, você já embarca sabendo. Por exemplo, o Slay the Princess, né? Sim. Talvez seja uma das melhores visual novels que tem. É absurdo, assim. É outro nível. Esse estúdio aqui, o Black Tab Games, eles estão aí lançando um jogo chamado Scarlet Hollow, que é uma das visual novels mais famosas que tem, já tá há anos aí lançando os episódios, vai sair um episódio novo. Eu tô me segurando pra sair tudo, né? Desde 2021 tá rolando Scarlet Hollow. E é assim, dos mais ovacionados, os jogos de terror mais ovacionados em termos de visual novel, em termos de animação, né? E eu tô só esperando um momento pra trazer e falar a respeito aqui. O Slay the Princess já foi lançado, né? Foi lançado tudo. E foi uma baita oportunidade pra falar, porque é muito impressionante. Mas o Scarlet Hollow dizem que é ainda mais, né? Que é a obra-prima desse estúdio. Mas eu não sei se eu vou aguentar esperar até eu sair tudo, não. Mas eu não sei, fez sentido isso que eu falei? Por exemplo, o Injection, que eu falei agora há pouco. Ele é um jogo um tanto quanto disfuncional, um tanto quanto quebrado, um tanto quanto... Não é nada polido em termos de jogo, mas ele faz muita coisa, sabe? Você tá constantemente se movimentando, tentando escapar, e de repente você se vê num quebra-cabeça esquisito de girar a válvula, prestar atenção nos ponteiros de um relógio, vem um monstro horrível e do tipo, você tá super cansado, mas você vai ter que enfrentar, ele te mata com 2 porradas. Então, eu acho que isso é mais intenso enquanto jogo, por mais que eu defenda também a proposta de jogos mais simples, mas eu preciso pontuar isso, porque eu sei que tem muita gente que não curte, especialmente os jogos de gato e rato, os momentos de furtividade, que você não tem meios para se defender, além de simplesmente se abaixar, andar devagarzinho, decorar a rota daquele monstro e aí você passa. Porque isso aí acaba atenuando ali, né, o momento. Eu sei que é uma questão complexa de lidar, né? Sim. Bom, eu acho que é só o fato de ser um jogo feito por quem fez, né? E ter essa experiência aí de transmídia, de você... Nossa, eu achei interessante isso. Você fala, parece que você tá jogando um álbum do Nine Inch Nails. É isso, cara. Você sabe que saiu uma experiência do Kid A, aquele disco do Radiohead, interativa, que não é um jogo, mas você anda, é como se você estivesse explorando as músicas. Eu acho que isso é gratuito no PlayStation 5. É absurdo. É surreal isso. Surreal. Eu amo esse disco, eu amo Radiohead, e aí lançou um negócio desse do nada. E é absurdo. Não é o que faz aqui, mas em certo ponto é o que eu consigo remeter, mas ao mesmo tempo criticar também, afinal de contas a gente tá falando de um jogo de videogame. E é claro que quando eu falei do Corey Davis, do Spec Ops The Line e do Robin Fink, eles são assim, os cabeças, né? Mas é um time, tem muito mais gente que trabalhou no jogo. E a Blumhouse tem investido bastante em videogame. A gente tá aí às vésperas do Crisol, que é um outro jogo da Blumhouse, o Theater of Idols, que eu espero que a gente receba esse jogo, que vai sair no começo de fevereiro aí. A Blumhouse, cara, tá com tudo, assim. Eu fico muito feliz eles estarem injetando muito dinheiro em videogame. Eles estão financiando o jogo novo do Sam Barlow. Apenas isso, sabe? É o Project C lá, que não tem nem nome completo, é esquisitíssimo.
Bom, mas é isso, Romulo. Eram esses os jogos que eu joguei nessas últimas semanas. Tem muito mais jogo para falar, mas aí a gente vai sendo mais pontual nos nossos programas quinzenais, mas eu precisava desafogar esse tanto de jogo aí. Teve jogo a dar com pau. E agora vamos pro assunto principal desse episódio. Vamos falar de Extermínio, né, cara? Essa franquia aí que, pô, a gente ama, né? Que apresentou o zumbi maratonista pro mundo, né, cara? E vamos falar de Extermínio, o Templo dos Ossos. É o Extermínio 4, seria, né? É o 28 Years Later, nessa nova trilogia, anunciada não faz muito tempo, com a volta do Danny Boyle, com a volta do Alex Garland, o Cillian Murphy na produção executiva. E dessa vez, ao contrário do filme do ano passado, Extermínio e Evolução, não é o Danny Boyle que dirige, é a Nia da Costa. E a Nia da Costa, se você não associa o nome à pessoa, ela dirigiu o que eu considero um dos grandes filmes de terror recentes, que é o Candyman, que não é reboot, não é remake, é uma continuação do clássico. A Lenda de Candyman, de 2021, é uma continuação do clássico, e eu acho primoroso. E quando a Nia da Costa foi dirigir filme da Marvel, eu pensei, pô, não vai mais voltar pro terror, né? E que alegria ela ter voltado, e que alegria ela ter entregue esse filme absurdamente fantástico que é Extermínio, o Templo dos Ossos, que eu gostaria de ter falado isso do filme do ano passado. Isso que eu ia falar, você não gostou do ano passado, não? Não tanto. A expectativa era muito grande e eu não achei grandes coisas. Eu não achei ruim, longe disso. Mas aí a culpa é sua, que teve a expectativa, ou é do filme? Que aí também, né, temos que conversar aqui, né, Maxon? Pô. Mas é isso que eu faço. Eu deixo muito claro tudo isso. Pra quem ouve, pra quem quer conversar comigo, tirar as próprias conclusões. Eu tenho muitas críticas, fiz essas críticas todas ano passado, com relação especialmente ao roteiro, mas muitos dos problemas que eu tive no passado, nesse filme aqui, se transformaram em outra coisa. E esse é a questão de uma trilogia. Foi anunciado como uma trilogia. Tem questões nesse filme aqui também que podem ser e provavelmente serão desenvolvidas no próximo filme, que a gente ainda não sabe quando vai sair, e nem quem vai dirigir, nem provavelmente já foi filmado, eu espero que a Nia da Costa tenha feito. Mas o que eu digo é, e eu lembro de ter falado isso, dos pontos que eu mais curti do filme do ano passado, foi o final bizarro, quando aparece aqueles malucos do Kung Fu, meio, sei lá que diabo foi aquilo, arrebentando os infectados. É a última cena ali, né? Agora vai começar a pancadaria, aí acabou. E aí é exatamente isso, começa exatamente daquele ponto, o Spike, boa, que é o menino do primeiro do filme, A Evolução, né? Ele sendo pego por esse culto, por essa seita, por aquela molecada, que é uma questão um pouco explorada em Apocalipse Zumbi, que são os nascidos no Apocalipse. São jovens que cresceram, que não conhecem o mundo de antes. Ou seja, só conhece violência, só conhece morte, só conhece carnificina, só é a lei do mais forte, pura e simples. E aí fica a pergunta, a violência deles é culpa deles ou é culpa do meio? Porque o cara não conheceu outra vida, mano. E esse líder, digamos, dessa seita, desse grupo, é um menino que tá assistindo Teletubbies no começo do filme do ano passado. Vivido agora nesse filme pelo Jack O'Connell. O Jack O'Connell, a gente viu ele no Sinners, no Pecadores. Ele era um dos vampiros lá. E aqui ele faz um dos grandes personagens de terror contemporâneo, na minha opinião, né? Que é o Sir Jimmy Crystal. Sir Lord Jimmy Crystal, que é o líder dos Jimmys. Então esse filme ele é dividido entre os Jimmys, que é essa molecada que usa a peruquinha loira, aquelas roupas meio de Adidas assim, uma roupa esportiva, e o grande personagem do filme passado, que é o Dr. Kelson, do Ralph Fiennes. Maravilhoso. Que pra mim, assim, me chocou pelo fato dele ser um cientista são. Ele é uma pessoa que viveu todo esse tempo no apocalipse, 28 anos vivendo nessa desgraça, e ele manteve a cabeça no lugar. E o que esse filme faz questão de fazer? Um dos seus pontos altos, né? Ele se manteve são por conta da arte e por conta da ciência, por conta do interesse dele em estudar o que está acontecendo, tentar resolver essa pandemia, essa doença, e por conta dele ter a sua vitrolinha ali com os discos do Duran Duran, com o disco do Radiohead, e ele ouvir isso, então mostra ele carregando cadáveres enquanto ele cantarola Girls on Film do Duran Duran. E isso, cara, é um momento assim, é um filme muito de construção de personagem, de desenvolvimento de personagem. Não necessariamente um filme que quer contar uma história grandiosa, uma história maior, até porque é o quarto filme da franquia. A gente já sabe, pegou o que tá pegando. Então, ele escolher focar nesses personagens e tirar muitos dos ruídos que o filme passado teve pra mim, especialmente quando gira em torno do menino lá, né? Tipo, como que aquele moleque conseguiu levar aquele bebê de volta pra comunidade? Tipo, como que aquele moleque conseguiu fugir com a mãe doente daquele lugar? E como que o pai não foi atrás da esposa e do filho? Então isso ficou em mim e me incomodou. Não, aquele pai é um merda, né? Vamos falar a verdade. De qualquer forma, quando ele se afasta disso tudo e ele foca nesses psicopatas, nessas pessoas que cresceram na violência e nesse cientista que viveu o mundo de antes,
e que tem esperança, memento mori, que tem uma visão de futuro, que acredita que as coisas podem melhorar, e que tenta, até hoje, 20 anos depois, ainda tenta encontrar um antídoto. O Alpha, o Sansão que ele chamou, aquele infectado gigantesco, monstruoso, que vive aos arredores do ossuário dele ali, né? Sim. Cara, eu posso ficar falando muito desse filme, eu tenho questões, ainda tenho umas críticas, mas são pequenas perante o que esse filme faz, perante o que esse filme desenvolve, sabe? É absurdo, cara. Você sabe o que eu vou fazer quarta-feira à noite? Eu vou pegar meu carro, colocar a Jaqueline dentro, a gente vai lá pra uma cidade mais ou menos uns 80 quilômetros daqui, que é o lugar onde tá passando esse filme mais perto, e eu vou assistir, cara. E aí você comenta depois de você ter assistido. Porque, assim, quando terminou o primeiro, né, dessa nova leva aí, eu fiquei, caramba, mano, né? Eu falei assim, e aí, Jaqueline, e agora quer começar, né? Você me falando tudo isso aí, cara, me deu muita vontade, assim, e o personagem do Ralph Fiennes ali, cara, a maneira que ele leva ali no primeiro filme ali, ele tá ali, ele aceitou aquela situação, mas ao mesmo tempo ele tá trabalhando pra mudar, né? Como você disse, ele acredita, né? Ele estuda, ele é um cara da ciência. É um cara da ciência e um cara esperançoso. Olha só que união fantástica. Qual que é a diferença de fé e de esperança, né? Aí que tá, né? Que a esperança e a fé, né? E ele não é um cara de fé, ele é um cara de esperança, como você falou, porque ele é um cara da ciência. E aí ele tá lá e ele é calmo. E assim, a maneira como ele é apresentado no primeiro filme, né? Que é o menino, a mãe dele tá ruim. Ele precisa levar a mãe dele pro tem a lenda, né? Rômulo, eu amo aquela atriz, cara, a Jodie Comer, amo. Ela é sensacional naquele filme. É maravilhosa, cara. E aí, é o que um filho faria, né? Eu acho. Mas a pegada aí é que o moleque é uma criança, cara. Tá acabando de entrar na vida adulta, né? Que tem todo aquele ritual. Pra você ser considerado um adulto, você tem que ir até o continente e voltar vivo, né? Matar o infectado, confrontar os infectados. Sim. Cara, assim, sério, tô muito afim. Eu já tava querendo ver, tava querendo trocar essa ideia com você, porque às vezes eu não vejo os filmes. Não é por que eu não quero, às vezes é por falta de não ter aqui onde eu tô. Mas eu acho que isso é muito rico, Rômulo, é muito rico pra conversa e é muito rico pra estender depois pra você falar quando você tiver assistido. E também, cara, é muita coisa. Semana que vem, se você estiver ouvindo esse episódio na estreia, né, vai ter mais 2 filmes de terror, né? Vai ter o filme do Sam Raimi, o Socorro, vai ter o Primata, aquele filme do chimpanzé e tal. É difícil dar conta disso tudo. A gente não consegue, mas a gente não tem esse imediatismo. A gente vive falando isso, não tem. Outro filme que eu assisti nesse ínterim aí, cara, que eu até mandei mensagem pro Max, que eu fiquei impactado, foi A Mesa de Café da Manhã, cara. Impressionante, absurdo. La Mesita del Comedor. Você falou dele no Desgraceira, você chegou a citar ele, você não se aguentou. Falei. Ó, mas aí, Rômulo, eu vou deixar uns pontos com relação a esse filme pra quando você for assistir, ver se você concorda comigo. Eu acho que é um problema quando você faz um filme 28 anos depois, você colocar sobreviventes tapados. Sabe, tipo, não dá pra engolir muito bem certas decisões. Você fala assim, mas como é que esse cara sobreviveu 28 anos, cara, né? Não faz. Só tá ali, só pra ser uma bucha de canhão ali pra ser uma trucidada, entendeu? E isso, pra mim, de tudo que o filme faz de genial, acaba sendo algo que passa, assim. Ou até mesmo, e eu conversando, a gente falou do Batelli, deixa mais um beijo pro Batelli, que assistiu o filme, gostou e tal, a gente falando sobre o próprio Spike. Gosto muito desse ator, eu acho que tenho quase certeza, o Extermínio foi o primeiro filme dele, do Alf Williams, né? Não, ele fez um filme em 2023 chamado Rei do Crime. Ah lá. Não, é experiente, um jovem ator já com experiência. De qualquer forma, a gente tem um desenvolvimento dele, né? Ele encara várias diversidades, ele foge, ele confronta os infectados, ele passa por maus bocados esse menino, né? Não só com relação à perda da mãe, tudo que acontece com ela, mas também encara a morte de frente, né? Imagina você dar de cara com o Sansão, pelo amor de Deus, cara, para. Aí, qual é que é? Mostra ele sendo subjugado pelos Jimmys. E aí me ficou claro pra mim que ele é o contraponto ali, né? Ele cresceu em uma sociedade. Ele teve pai, teve mãe, ele teve amor. Ele viveu o amor, assim, né? Sim. E aí ele tá inserido num grupo que é só desgraça, é só violência, a lei do mais forte. Isso é visto como um sinal de fraqueza, né? Talvez, né? Só que assim, cara, ele teve um desenvolvimento antes disso. Que o filme, eu senti que jogou fora isso. Por conta de querer fazer com que ele fosse esse ser alienígena do grupo, entendeu? Pra fortalecer esse conceito de que ele era essa parte boa, com valores, com amor, em um meio ali de que não, desgraça pura. Sendo que existe um propósito ali, viu, Romulo? Não é só a violência pela violência, não. O Sir Jimmy Crystal, o Lord Crystal, ele ouve vozes na cabeça dele. Ele tem uma busca, ele tá atrás do Old Nick.
Não vou falar, evidentemente, mas tem uma busca ali. Ele se vê como um punho e os outros Jimmy são os dedos. Então tem toda uma questão hierárquica, tem toda uma questão do tipo... Caraca. Cara, é uma construção absurda. Estrutural, é uma condição estrutural do grupo, né? É absurdo, cara. É absurdo, sim. E a Nia da Costa... Que dedo que ele é? Não é o dedo, ele é o punho. E ele precisa de dedos. Cara, assim, é muito bem feito. A Nia da Costa é uma diretora fantástica, uma força da natureza, essa mulher, que ela continue fazendo mais filmes de terror. E eu espero muito que o próximo Extermínio seja dirigido por ela, de coração. Esse Jack O'Connell é muito assustador. Ele é assustador nesse filme. Ele é nojento, grotesco, medonho. Você sabe de onde eu lembro ele? De onde? De um filme de 2008, o Sem Saída. Ele era um dos líderes daqueles molecada lá. É legal demais. O Sem Saída. Esse filme é pesadíssimo. É bom pra caramba. É com o Michael Fassbender, né? Exatamente, com a Kelly Riley, que fez Yellowstone, que ela é maravilhosa na Yellowstone. Gosto muito dessa atriz, gosto muito dele. É um filme muito incômodo, muito pesado. Termina o filme, você fica ainda lá, né? Um tempo assim, não. E o Jack O'Connell é um moleque nojento. Cara, não, você tem toda razão. É isso, cara. Agora você vai ver ele como Sir Lord Jimmy Crystal. Fantástico. Caramba, mano, e é isso. Chegamos ao final desse episódio, porém temos aí, ó, a rebarba do ano passado, que é a Ágora Profana do episódio 127. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro aqui, então, do nosso camarada Vitor Pessoa. Se lembra daquele episódio da série Supernatural, que os personagens vão para o universo paralelo, que eles são os atores da série Supernatural? Eu nunca assisti essa série, Vitor. Me perdoe. Eu lembro, eu assisti. Cara, é muito boa, uma série, trilha sonora fantástica. Gosto muito ali dos atores ali, dos irmãos Winchester ali. E é uma série que constrói um lore absurdo, assim, que tem toda uma história criada que é muito coesa, com demônios, com criaturas sobrenaturais, assim. A história, o comecinho é bem bacana. E depois se perde no finalzinho, mas 4, 5 primeiras temporadas ali são episódios fantásticos. Eu lembro muito do episódio do Wendigo, que acho que é um dos primeiros episódios que aparecem, né? Eu gosto muito, assim. Fico com vontade de assistir, eu nunca vi nenhum único episódio. Eu sei que tem o quê? Umas 10, 11 temporadas? Eu não vi tudo, não. Eu acho que chegou uma hora que eu falei, não dá mais pra ver, não. Quando começou a ficar muito megalomaníaco, os caras começam a morrer, voltar, um vira a Deus, outro vira o diabo, ele não dá. Mas, cara, são essas séries de 20 e tantos episódios por temporada, é difícil. O Arquivo X é cheio de episódio ruim também, cara, porque é difícil. Caramba. Você gosta porque você gosta, né? Você gosta, tipo, é aquela coisa, né? Até quando é ruim é bom porque você gosta muito dos personagens. Qualquer coisa que tem um Mulder e Scully eu vou gostar. Mas, o que eu tô vendo aqui tem 327 episódios dessa série, Romulo. É o One Piece da série de terror, mano. Que isso, velho. Olha lá. É isso, são temporadas de 22 episódios. É comum lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a série era assim. Ainda bem que deu uma bela enxugada nisso, porque você foca no, né, você afunila nos pontos altos. Mas, por exemplo, se é a ideia é essa, por exemplo, uma série que eu amo, que é 24 horas de Jack Bauer ali, que aí a ideia de você ter um dia inteiro na vida do cara, cada episódio ser 1 hora desse dia. Isso pra mim é um bagulho que é de gênio. É, isso aí me lembra o The Pitt. The Pitt é uma das grandes séries recentes. Mamou no 24 horas isso aí. Isso aí não é original do The Pitt, não. É, mas é original dentro da proposta de um pronto-socorro. E o quanto aquilo é difícil de ver, de tão intenso que é. Você o cara tá salvando a vida ali. O Jack Bauer tava salvando o mundo. Tá louco. Não, The Pitt, uma vida é um mundo. The Pitt... Peraí. Para tudo. Ô, Gil, você ouviu isso aí? Uma vida é um mundo. Maxon Leme. Parabéns, cara. Você, mano. Vai, Romulo, lê o próximo comentário aí. Obrigado, Victor. Aqui, ó. O Júlio Eng aqui mandou. Salve, Rômulo e Maxon. Episódio de alto nível. Ouvi só anotando as sugestões de filmes nesse episódio. Ô, Júlio, a gente agradece muito. O que nós falou de filme nesse episódio? Falamos de... Nossa, teve Culto Amarelo, Routine, Palhaço do Milharal, teve o Drop, Ameaça Anônimo, o Elixir, o VHS Halloween, Horses, teve bastante coisa. E o Jogo de Jorgito, muita coisa. Valeu, Julião. Obrigado pelo comentário, viu, Júlio? Seguindo aqui, ó, com Orlando Menezes, 1284. Eu ouço gente morta em Portugal. Tá vendo? Ô, Orlando. É o Orlandão, cara. Ele é caminhoneiro. Ele escuta nós fazendo Eurotruck live action. Ele, mano... A gente não pode falar... Como que é? Pila que a gente não pode falar, né? Pila não pode. 20 pila, né? É, pila acho que é pênis, né? Ah, é? Ele mandou mensagem pra mim esses dias, tá na Alemanha. Ele pega o caminhão e vai levar as cargas pra Europa inteira, cara. Da hora. Orlando, um beijo pra você. E aqui temos o Las
É Laz ou é Yas, mano? Boa pergunta. Depois você diz pra gente no próximo comentário, hein? O Laz ou Yas 226. Aqui, ó. Horses é mais um exemplo de quanto é prejudicial aos desenvolvedores e a nós que consumimos ter muito poder em uma única empresa. Tá falando de monopólio aí, hein, filhão? Com certeza. A hora que investidores não gostam de algo que vá contra a sua crença, tira o jogo. Algo que a empresa não gosta que poderia ser resolvida por um ajuste de classificação ou uma modificação. Não importa, tira o jogo. Por mais confortável que seja, é bom conferir as outras possibilidades. Espero que essa situação sirva para divulgá-lo e que venha uma continuação ainda mais intrigante. Bom final de semana a todos na expectativa pela premiação. Ah, falou do Desgraceira. Ah, espero que você tenha gostado do Desgraceira Awards. É sempre muito especial. É sempre muito especial. E Laz, ou Yas, é o seguinte, cara. A gente concorda com esse lance aí do monopólio e, como você sabiamente colocou aqui, é um problema que se resolve facilmente com classificação etária. É isso aí. E aí você passa toda a responsabilidade de uma censura que não deve ser feita para supervisão de um pai e de uma mãe que tem que saber o que o filho tá jogando ou não, certo? E dá a possibilidade de uma pessoa que queira jogar jogos com temas adultos poder jogar, assim como foi o que aconteceu ali com a censura que aconteceu com o Vile Examen também, né, da cara cadáver ali, que a gente falou muito aqui. Mas, cara, videogame ainda é muito visto como coisa infantilóide. É, brinquedo de coisa de criança. Vai demorar muito tempo ainda pra ser visto como... Melhorou muito, hein, Max? Melhorou muito. Tá melhorando, sim, com certeza. Mas quando a gente pensa em cinema em especial, é tudo que o cinema abordou lá no começo, décadas e décadas atrás, videogame ainda tem muito chão ainda, e que bom que esses jogos estão existindo, porque são eles que estão pavimentando esse caminho. Obrigado, viu, Laz? Um abraço, um grande. E seguindo aqui, olha quem tá, não, você tem que ler, olha quem tá aqui, tá assumida, hein? É o amor da minha vida aqui, pô, a Jaque, que vocês conhecem, todos que a gente fala Jaque, a gente fala da Vanessa aqui, vocês acabam conhecendo as nossas respectivas, né? Então, pô, a Jaque é minha companheira de vida, minha companheira de cinema, de filmes, de séries, assim como Vanessa é a companheira do Maxon. Então, cara, elas acabam fazendo parte da família Eu Ouço Gente Morta aqui, né? Então, um beijo muito maravilhoso aí pra Vanessa, um beijo pra Jaque. Um beijo pra Jaque, um beijo pra Vanessa, é isso aí. E ela mandou aqui, ó, oi, amor, oi, cunhado é você, né, Max? A mesa maldita me pegou, hein? Tava lá de boa, sem esperar nada e de repente, pá, dedo no gritaria. É, cara, precisa assistir os outros filmes desse diretor, viu? Ela mandou aqui, ó, só isso mesmo, amo vocês. E um coraçãozinho. Saudade, Jaque. Tamo junto, eu amo nóis. você, eu amo você, obrigado pelo comentário. Todo mundo, obrigado pelos comentários. Estamos de volta. Espero que um monte de gente volte com a gente também. Espero que tenha um monte de comentário nesse primeiro episódio de 2026. E daqui 15 dias estaremos com mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta. Beijo. Beijo, gente. Tchau.